Não saia daí, assista comigo até o final. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Assista o vídeo comigo aqui e depois assista o episódio completo no link que está abaixo. Vamos ver o vídeo. Eu não nasci num lar cristão. Não nasci num lar cristão. E somos irmãos em 5. Contando comigo, somos em 5. Eu sou a terceira mulher, a mais nova, a filha mais nova. E eu tenho 2 irmãos homens, somos 5. A gente se lembra, tudo quando começa na infância. A criança ela tem uma memória muito boa, que a gente consegue absorver muita coisa, né? Eu tenho memórias de 4 anos de idade e assim vai pra cima. Então, assim, a gente consegue guardar tudo, tanto quanto memórias boas, quanto memórias que não foram boas. Então, assim, tudo começa a partir do momento que a minha mãe, ela conhece um homem, né? Uma vez eu tive que perguntar pra ela, a gente é meio curioso, mãe, como que começou, né? Eu falei assim, filha, meu tio, na época, ele não está vivo mais, minha mãe ia visitar na prisão e ela conheceu um homem. Esse homem, ela começou a ter contato com esse homem e quando esse homem saiu da prisão, ele entrou para dentro da nossa casa, né? Lá onde tudo começou a acontecer, onde nós falamos que lá, a partir do momento que esse homem entrou, foi aquela legalidade enorme pro inferno entrar dentro do nosso lar. E vocês não eram cristãos? Não éramos cristãos. Tá. Então, assim, a partir do momento que aquele homem entrou, tudo começou a ser virado na nossa casa. Começou a virar uma bola de neve, mas algo que parecia que não tinha fim, né? Eu não conhecia Jesus. A minha mãe, ela também não conhecia. Com os meus 4 anos de idade, eu estava... Assim, a gente tem a mania de ver, às vezes, o testemunho de Jeová pregando, né? E tudo começou com a minha pequena Bíblia. Todo mundo conhece essa Bíblia. Aquela Bíblia pequenininha, que tem azul, branca, vermelho escuro. Sim. Então, eu tinha uma azul escura. Eu não sabia ler, tá? Não sabia ler, tinha meus 4, 5 aninhos, não sabia ler. Então, assim, a gente, conforme o que a gente foi vivendo, como eu fui a criança mais nova, que vivia mais na barra da saia da mamãe, eu peguei mais coisas, né? Eu acabei pegando mais cenários, né? Esse homem, ela era assim, digamos, alcoólatra. Ele bebia nos seus 80%, tá? Nos seus 20% aí ele não bebia. Mas se você falar, ai, Gabriela, mas os 80% que ele bebia, ele era muito agressivo? Claro, ele era muito agressivo. Tanto quanto palavras, quanto na forma de agir conosco, né? Quando ele não bebia também, só que a gente sofria um pouco menos, né? Esse homem, ele bebia muito, eu ia pra bares com ele. Eu ia pra porta de boteco com ele. E ele bebia muito, Ele não precisava dar motivo, não, pra briga dentro de casa. Não precisava dar motivo pra ele. Tudo era questão de briga. Ah, se o feijão não tava pronto ainda, era briga. Então, assim, só que a briga não era somente fala. Era verbal, era bater mesmo. Eu, como era mais nova, eu apanhava um pouco menos. Então, assim, ele espancou muito a gente, né? Tanto eu quanto os meus irmãos, a minha mãe também, coitada, não passou ilesa disso. Quando ele não bebia, ele também era um pouquinho agressivo conosco. Só que era um pouco menos. Então, assim, eu vivia em porta de bares, eu me recordo até hoje. A gente tava num local que é um bairro ao lado do nosso, né? A gente ia a pé. Atrás de casa tem uma linha de trem. Essa linha de trem, ela funcionava. Agora ela não tá funcionando mais. A gente andava muito por lá. Só que eu não sei o motivo por a gente sempre andar por lá. Era muito difícil a gente caminhar pela rua. Então, assim, eu peguei aquela infância de que a gente passava pela linha do trem, não importava o horário, mas era sempre à noite. Era difícil a gente passar de dia na linha do trem ou na rua. Tudo acontecia, era à noite. Então, assim, eu lembro que a gente foi pra um bar, eu com ele, e já cheguei a chamar ele de pai, né? Mas sabia que ele não era meu pai. E ele bebia, me dava doce. Na volta, eu lembro que tinha um moço, ele falava assim, filha, eu não vou deixar você voltar com ele sozinha, porque ele tá muito bêbado. Eu olhava assim, tá bom, tio, tudo pra mim era tio, né? Eu não vou deixar você voltar com ele, porque pode acontecer alguma coisa, ele tá muito bêbado. Ele voltou comigo. Poderia, sim, ter acontecido algo no meio da rua, porque o cara tava totalmente virado, né? Bebia muito. E esse homem acompanhou a mim e ele até quase perto de casa, só que ele não chegou a subir a rua. Então já era o quê? Quase 1h, eu consigo lembrar muito bem. Quase 1h, era muito tarde. Mal passava carro na rua. Aí eu ficava com medo. Eu tinha essa consciência de medo. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Eu pequenininha. A gente consegue saber que tem alguma coisa errada. E aquele homem junto. Aí, do nada, esse meu ex-padrasto, né, que hoje não é mais vivo, ele parou e começou a bater nesse outro senhor, que foi acompanhar a gente até em casa. No caso, a mim, pra minha proteção. Ele começou a bater. Eu não quero você perto, não tem por que você tá aqui perto. Eu quero você longe. Ele, não, mas eu preciso acompanhar por conta da criança.
Eu lembro muito bem. Então, assim, ele não chegou a acompanhar. Esse homem, ele espancou esse senhor na rua, ele ficou caído e eu chorava, por favor, para. Ele chegou a machucar ele. Então, quando aconteceu isso, a gente subiu pra casa. Então, assim, esse senhor, eu acredito sim que Deus enviou ele ali pra minha proteção. Porque algo poderia acontecer. E realmente aconteceram muitas coisas. Esse homem, eu tenho memórias que a minha mãe, ela tinha uma foto minha de bebê, única foto. Essa foto minha vivia na bolsa da minha mãe. Eu lembro de um cenário da gente descendo da nossa casa, que é uma rua e a gente desce, pra chegar lá na rodovia, tipo uma rodovia, né? E eu lembro eu tenho uma memória muito, assim, bem fixa, muito real, dele descendo a rua com a minha mãe. Só que ele começou a discutir com a minha mãe. E nessa que ele discutiu com a minha mãe, tudo dele era agressividade. Ele agarrou minha mãe, ele começou a judiar muito a minha mãe. E nessa tinha os meus irmãos, tudo pequenos. O que fizeram? Tanto quanto as minhas irmãs e eu pequenininha só sabia chorar. Agarraram esse homem tentando separar da minha mãe. Ele grudou, minha mãe não queria soltar minha mãe. E lá, nessa rua que a gente passamos, tinha uma pontinha por baixo, um córrego de água. Nesse córrego de água, ele tentou jogar minha mãe. E todo mundo grudado, né? Você imagina o cenário. Todas as crianças grudadas, ele tentando separar. E tudo criança, e o homem era forte, né? Então, assim, aquela única foto, a única bolsa que minha mãe tinha de recordação nossa foi pra dentro do rio. E aquele homem, ele era muito rigoroso, sabe? Eu tenho uma cicatriz na minha perna de faca. Só que não uma faca simples. Era um facão, aquela que você capinava, sabe? Uhum. Bem... Sei. Então, ele capinava, ele pegou aquele facão. Acho que é foice, né, pastor, o nome, né? Ele pegou aquilo e antes dele tacar na minha perna, ele tacou na cabeça da minha mãe. Ele tacou na cabeça da minha mãe e eu lembro que cortou a cabeça da minha mãe. Sério? Aí na hora que ela abriu, ela falava assim pras crianças, né? Eu não lembro se eu cheguei a ver, mas acredito que eu cheguei a ver. Ela falou assim, abre aqui pra ver, porque tá doendo muito. Quando ela abria, você via o sangue. Só que não era aquele cenário forte de sangue, mas você via o sangue. Ele cortou a cabeça da minha mãe. E com a mesma faca, no mesmo dia, ele bateu na minha perna. Eu lembro da minha mãe ter colocado eu no tanque. Um tanque bem antigo, mais velho, né? Que a gente pegava a roupa e fazia assim pra lavar, né? Eu lembro que ela colocou sentadinho. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. Eu sentava assim e ardia. Eu falava, mamãe, por que ele me machucou? Por que ele fez isso? E tava aberto, eu lembro. Eu conseguia ver algo branco lá dentro e sangue. E eu falava, mamãe, por que ele fez isso comigo? Não tô entendendo. Ela, não, filha, vai ficar tudo bem. Não, mamãe, tá doendo. Não sei por que ele fez isso, eu não fiz nada, né? E ele já teve aquela maldade e não teve motivo. Não precisa dar motivo pra ele fazer o que ele fez. Agir da forma que ele agia conosco. Então, assim, ele era um homem muito ruim, sabe? Você percebia que tinha legião usando aquele homem. Mas o seu pai biológico, né? Sua mãe conhece ele na cadeia. Mas e a história do seu pai biológico? Então, aí que começa também. Quando eu era criança, nas escolas, todo mundo ficava assim, ai, vocês são filhos do mesmo, porque somos 5, né? Sempre, até hoje tem isso, né? Uhum. Vocês são filhos do mesmo pai? E eu toda orgulhosa, sim, somos filhos do mesmo pai. Sim. Mas não. Um dia, eu vou entrar nesse detalhe agora, um dia minha mãe brincou comigo, filha, se você fosse filha do tio Casinho, você ia ficar feliz? Só que esse Casinho que ela falava, ela me levava direto na casa dele. E eu achava estranho, eu ficava assim na minha cabeça. Puxa, esse homem me lembra, né? Parece comigo, mas eu, não, né? Coisa na minha cabeça. Só que um dia minha mãe falou isso comigo quando a gente tava indo lá. A gente tava andando na rua a pé, a gente tava indo a pé, que nem dinheiro tinha direito, né? Aí, quando ela falou, eu lembro que eu abri o bocão na rua, comecei a chorar muito. Ela, não, é brincadeira. Eu falei assim, não, é verdade. Porque eu lembro que esse cara parece comigo, ele me lembra muito. Então, eu cresci com isso na cabeça. Só que eu não cobrei nada da minha mãe. Então, assim, com 25 anos de idade, eu cobrei ela. Não cobrei numa forma ruim, né? Ela nunca falou pra quem é o pai? Nunca falou. Então, assim, eu lembro que eu cresci com isso e meus irmãos brincavam comigo. Você foi achada no lixo. Aí eu falei, pronto. Agora já sei que eu não sou filha dele, né? Do meu pai, que eu achava que era meu pai. Aí eu falava assim, nossa, mas eu não pareço com o meu pai. Porque tem uma irmã minha que ela parece índia. A família do pai é descendente de índia. Os outros irmãos são a cara do pai. E eu falava, eita, eu puxei só minha mãe, a mais clarinha, que minha mãe é negra. Eram diferentes, todos diferentes. Sim. Minha mãe é negra e o meu irmão é mais novo, assim, que eu tenho um irmão mais velho. Então, o meu segundo irmão, ele é negro também. Tá assim, eu sou a bem mais clarinha. Não, você é branca? Não, eu não sou branca, eu sou preta. Eu falava, eu quero ser preta. Eu falava, isso, eu sou negra, eu sou filha de negra, então eu sou negra. Eu ficava chorando. Aí, com 25 anos de idade, eu estava morando em Minas. Eu falei, mãe, fala a verdade, vai. Mas não tá tudo bem, eu já desconfiava, mas fala a verdade. A gente não é... Eu não sou filha do pai, né? Dela, ai, por que você tá falando isso? Você tirou? Eu falei, mãe, pode falar, tá tudo bem. Ela respirou, tá bom, você não é. Você é filha daquele homem mesmo. Eu falei, mãe, tá tudo bem, mas eu sabia. Só que aquilo me destruiu.
Eu fingi que tava tudo bem, porque eu não queria que minha mãe se machucasse, né? Eu não queria minha mãe machucada. E me destruiu. Porque Você era filha de qual? de um outro homem. E você tinha conhecido ele, né? Ou não? A gente vivia na casa dele. E eu achava estranho, por que que a gente vivia indo lá, Ah, tá. né? É o que você mencionou. Entendi. Tá. Então, assim... Então, tem um outro irmão meu também, né? Ele ficou assim, eu acho que eu também não sou filha do pai, não. Aí minha mãe acabou confessando, tá bom, você também não é. Ali, tipo, tudo desabou. Depois de adulta, né? Eu falei, poxa, Jesus, aí não, né? Então, a gente descobriu que a gente não era filhos do mesmo pai, né? Eu falava, nossa, todo mundo perguntava pra mim na infância e realmente não somos. Só que eu falei, tá tudo bem, né? O meu pai verdadeiro, ele me dá o amor que um dia me faltou. Então, é o único pai que eu tenho, né? Então, assim, ele não era o nosso pai, né? E um dia minha irmã falou assim, eu preciso contar pra ele a verdade. Eu falei, não faça isso, você vai machucar ele. Porque ele sempre achou que era o nosso pai. Ah, então ele também não sabia. Não sabia. Então, assim, eu sempre fui aquela preocupada de machucar as pessoas. Eu não quero machucar ninguém. Não fala a verdade. Supliquei pra minha irmã. E tem uma irmã minha que é abençoada, né? Eu falei, por favor, não conta. Ah, mas eu vou contar que ele precisa saber. Eu falei, por favor, não conta. Eu comecei a orar. Eu falei, Deus, por favor, não deixa ele saber. Vai machucar ele. Eu não quero que ele seja ferido, né? No meio desse impacto. Mas ela acabou falando. Ele ficou muito triste. Eu fiquei triste. Eu não queria que ele ficasse triste, né? Daí eu falei assim, embora eu não fui criada por pai nenhum. Essa é a verdade. Por ele, eu fui criada aí, eu acho que até os 4 também, né? Porque a partir do momento que o outro moço entrou em casa. Então, assim, a gente não foi criada por nenhum dos pais. Nenhum de nós. Então, assim, eu fui uma criança que cresci com aquela falta muito grande de paterna. Eu cresci com isso muito grande. Então, assim, senti muita falta. Isso mexeu com o meu psicológico, mexeu muito com a minha vida. Porque eu falava, se eu tivesse o meu pai, ele iria me proteger. Porque a gente, quando tem um pai, a gente quer um pai protetor. Um pai para dar conselho, um pai para dar bronca quando a gente apronta. Eu tava querendo isso, né? Então eu não tive, meus irmãos também não tiveram. A minha mãe acabou segurando a barra sozinha, né? Minha mãe, ela lutou muito por nós também. Não culpa minha mãe. Não culpa minha mãe, foi uma vítima de muita coisa também. Só que ela poderia ter escolhido melhor, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, era pra acontecer. Quando era pra acontecer, não tem como as coisas ser o contrário, né? Então, assim, esse homem, quando ele entrou, mudou tudo a nossa vida. A minha irmã, tem uma irmã mais velha, ela acabou casando pra sair de casa. Ela acabou saindo de casa. Cada filho foi pra uma casa, né? Cada filho foi pra uma casa, minha mãe entregou pra avó, pro tio. Eu também não saí ilesa disso, mas eu fui pra um cenário diferente do deles. Que os filhos vão se revoltando, né? Vão. Com a situação. Porque assim, antes de nós, cada um pra uma casa, minha mãe sempre foi cozinheira, né? Minha mãe sempre foi cozinheira e eu lembro de um cenário que minha mãe, ela estava trabalhando. Quando ela estava trabalhando, ela chegava mais ou menos em casa, umas 11 e pouco da noite, que era cozinheira, não tinha horário pra sair do restaurante. Então, assim, ela não estava presente em casa. Eu lembro que um dia esse homem, ele acordou de noite e a gente estava dormindo no nosso quarto, eram nossos irmãos, todos nós ainda. E ele acordou, abriu a porta e chamou a minha irmã, uma das minhas irmãs, a do meio. Eu olhava e falava, por que ele tá chamando a minha irmã? E ele praticamente arrancou a minha irmã à força do quarto e levou para outro quarto. E lá a gente já imagina o que aconteceu. A minha irmã tinha os seus 15 anos de idade. Meu Deus. Ele retirou ela de lá à força. E eu ficava assim, meio que incomodada. E ele ficava assim, ó, fica quieta. Ele olhava pra mim, que eu era a única que tava acordada. E ele acordou a minha irmã. Então assim, ele falava, ó, fique quieta. A sua irmã já volta. Então ele levou ela pro quarto e não foi a primeira nem a segunda vez que ele acabou abusando da minha irmã, né? Então isso ficou gravado na minha cabeça, não tem como a gente esquecer. E foram vezes, né? Foram várias vezes que eu cheguei a comentar uma vez com ela, recente agora. Ela falou assim, Gabi, porque eu falei com ela, tem tanta coisa na infância que eu lembro que vocês não têm noção, que vocês não lembram. Ela falou assim, Gabi, tem uma coisa tanto que eu precisava tirar pra fora, contar. O que aconteceu comigo? Eu falei, não precisa. Porque eu sei. Ela olhou pra mim, séria, ela falou, como que você sabe? Eu contei pra ela. Ela, como é que você sabe? Eu falei, olha, eu era pequena, mas eu tinha entendimento do que estava acontecendo, eu não sabia tanta maldade. Mas eu já conseguia ter entendimento que tinha algo errado, que tinha algo acontecendo errado ali. Daí ela, eu não sabia que você sabia, eu não consigo imaginar como é que você... Eu falei, e a gente consegue lembrar do cenário. Tudo que é de ruim, a gente consegue lembrar, a gente não esquece. Então, assim, cada um acabou indo pra uma casa, né? A minha irmã, antes de casar, também foi. Só que minha mãe achou que tava protegendo, coitada. Ela mal sabia que ali o cenário ia piorar um pouco mais, né? E
Cada um foi pra uma casa, todo mundo achando que os irmãos estavam bem acolhidos, fora de perigo, mas não. Tava todo mundo correndo um grande risco. Meus irmãos estavam sendo espancados, né? Não tinha aquele cuidado que eles precisavam ter, não tinha. Então eles acabaram sendo espancados também por avó, pelo tio. E todo mundo achando que eles estavam bem, né? E eu continuei lá, né, com a minha mãe, né, sempre, a mais nova sempre quer ficar com a mamãe, né? Então, assim, acabei ficando lá e eu presenciei muita coisa, né? A gente vivia saindo na rua, andava a pé, porque a gente não tinha aquele dinheiro, sempre uma família humilde, né? E eu presenciava o cara espancando a minha mãe no meio da rua de dia, ninguém parava pra ajudar. E eu chorava e falava, meu Deus, por que ninguém tá ajudando? Solta minha mãe, por que você tá batendo nela? Não tinha motivo nenhum, cara bêbado. E o pessoal não fazia nada. Aí eu lembro de uma vez, a gente passou de frente a um campo, que é um campo estrela, que tem lá embaixo da rua de casa. Aí eu lembro que um dia eu fui naquele bar, eu vou entrar também nesse contexto com vocês, pra vocês entenderem melhor. Quando a gente tava passando lá, eu falava, nossa, alguém ali vai ajudar, né? Vai reconhecer minha mãe. Ninguém ajudou. E minha mãe continuava apanhando na rua, né? E a gente vivia muito indo pra Osasco, que a família dele é de Osasco. Então, assim, ele tinha um preconceito com meu irmão também é negro, né? Ele vivia falando, seu macaco, seu preto. Ah, ele era racista, então? E ele tinha filhos também negros, escuros, né? Então ele xingava meu irmão, batia meu irmão. Batia muito na cabeça do meu irmão, eu lembro de cada tapada. E eu falava, por que ele bateu meu irmão? Você não tinha necessidade. Às vezes a gente fica assim, mas pra você apanhar, você tem que fazer alguma coisa. Mas a gente não fazia nada. A gente tinha medo dele, né? E eu lembro que em Osasco ele vivia batendo. As pessoas falavam, família, por que você tá batendo nela? Não tem porquê, para de bater nas crianças. A gente apanhava muito. A gente vivia de trem, de metrô pra todo canto. Então, assim, ele judiava muito de nós. Ele batia muito, não tinha porquê, não tinha motivo pra bater. E eu ficava assim, por que tá acontecendo isso? Não é pra tá acontecendo uma coisa dessa, né? Ele judiou muito da minha mãe. Eu lembro que a gente tava... Nesse tempo, só estava eu e minha mãe. Quando estava só eu e minha mãe, a gente estava voltando pra casa pela linha do trem. Essa linha era ativa. Então, assim, quando a gente estava voltando, eu escutava o trem buzinando. E, de repente, esse cara do nada, ele virou. Ele tava bem, tá? Ele tava bem. Ele não tava bêbado. Ele tava bem. E ele pegou e começou a bater na minha mãe. Eu falei, nossa, que homem doido, né? Do nada batendo na minha mãe. Aí ele começou a jogar pedra na minha mãe. Jogar pedra. Ele tava lá na frente, conforme a gente tava indo pra nossa casa. Ele tava na frente e a gente tava atrás. Sentido casa. Ele pegava as pedras gigantes. Ele não pegava pedrinha, ele pegava pedra gigante pra acertar minha mãe. E tacava na minha mãe. Eu lembro que minha mãe colocou pra trás. E ele acertava minha mãe. Minha mãe tava toda roxa. Ele acertava minha mãe. E eu falava, para. E minha mãe, para, por que você tá fazendo isso? Aí eu lembro do barulho do trem. Daí ele pegou a minha mãe. Ele mandou me afastar. Ele falou, sai daqui. Ele pegou minha mãe com aquela força dele. Ele deitou a minha mãe na linha do trem. O ferro, onde o trem passa, aquele ferro. Ele deitou a cabeça da minha mãe lá. Ele pisou no pescoço da minha mãe. Ele pisava muito ao ponto da minha mãe, o olho da minha mãe meio que querer sair pra fora, sabe? Ele pisava com o pé e o trem buzinava. Eu falava, solta minha mãe, por favor, você vai matar ela, o trem vai passar, vai matar minha mãe. Não soltava. E minha mãe não tinha reação, porque ela tava paralisada, né? Ele apertava o pescoço com os pés. Aí eu chorava muito. Eu falei, solta minha mãe, por favor, solta minha mãe. E ele não soltava minha mãe. Na hora que o trem tava apontando, eu olhava pro trem, fazia sinal e não sabia se tinha alguém vendo. Mas não dava tempo de parar, porque o trem tinha a velocidade dele, né? Na hora que o trem tava muito perto, irmão, de verdade, o trem tava muito perto, ele soltou. Nesse que ele soltou, a gente conseguiu pular. Ele do outro lado e nós de cá. Aí eu falei, mãe, tem como a gente fugir? Ela, não dá tempo, filho, ele vai pegar a gente. A gente conseguia ver debaixo do trem, a gente colocava a cabecinha, ele tava lá. Olhando de baixo. Minha mãe, não vai dar tempo, o trem passa rápido, não dá pra gente correr. Ele vai pegar a gente, ele vai me matar. Aí tá, nisso o trem passou, a gente conseguiu ir pra casa. Ele judiou muito da minha mãe lá em casa. Panela de pressão, voando pra todo canto, nossa, panelas voando pra todo canto. Então, assim, esse cara, ele era literalmente... Nunca ninguém ajudava, assim, então, vizinhos, nada? Nunca ninguém tentava fazer nada? Não. Todo mundo sabia que a gente tava passando, não. Um dia, aquele... E ela nunca chegou, assim, a falar pra você que queria fugir, que queria... Não dava. A gente já foi pra delegacia Maria da Penha várias vezes, ninguém nunca fez nada. A gente vivia lá, minha mãe roxa. Que época é essa? Era muito tempo atrás. Ah, né? Faz anos. Faz anos já, né? Aí já estava já nos meus 5 para 6 anos de idade, né?
Então, assim, já tava crescendo. Lembrando que aquela época era diferente de hoje, né? Sim, totalmente. Lá ninguém fazia nada. A gente vivia ainda a pé, porque não tinha dinheiro. Minha mãe gastava em casa, né? E eu lembro que a gente foi várias vezes na delegacia e ninguém fez nada. Minha mãe roxa. E eu torcendo. Eu falei, a polícia vai chegar a qualquer momento, né? Ele batendo em nós, a polícia vai chegar. Os vizinhos vão ligar pra polícia, ninguém fez nada. Aí eu lembro que um dia ele mexeu com o vizinho. O vizinho pulou pra dentro de casa, bateu nele com a corda. Ele fugiu, ficou fugido uns dias. Nessa que ele ficou fugido uns dias, a minha mãe chamou esse meu pai, que eu achava que era meu pai dos meus 3 irmãos. Fica aqui cuidando deles, né? Enquanto eu tô trabalhando, se você pudesse, fica. Eu não sei como é que foi o que eles combinaram. Ele ficou conosco. Então, assim, ele ficou conosco nesse tempo. E eu lembro que eu era tão carente de pai, eu falei, eu vou dormir com o meu papai, né? Eu vou dormir com o meu papai abraçadinha. Aí, quando foi uma noite, foi uma decepção muito grande. E o meu tudo era meu papai, tudo naquela casa, né? Imagina você chegar lá e você lembrar desse cenário todo. Doloroso, sabe? Reviver tudo. E eu só queria dormir com meu pai. Só que eu lembro que teve uma noite que ele meio que fez algo comigo que ele não deveria ter feito. Ele não deveria ter feito isso. E eu lembro que eu parei, fiquei paralisada assim, e fiquei pensando, por que ele tá fazendo isso comigo? Ele abusou de mim. Então eu ficava assim, se ele tivesse ido muito além, não era nem pra mim estar viva. Eu falei, o que ele tá fazendo comigo? Eu ficava pensando, por que ele tá fazendo isso? Aí eu lembro que eu acordei e falei, pai. Aí ele tentou disfarçar. Só que não dava. Olha só a inocência de uma criança, né? Não dava. Querendo um refúgio, né? Buscando alguém que acolha, que cuide. E infelizmente aparecem essas pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? Exatamente. Eu lembro que eu acordei e falei, papai, eu preciso ir ao banheiro. E na hora que eu entrei lá dentro, eu fiquei pensando, fiquei parada ali no banheiro, eu fiquei, o que ele tá fazendo comigo? E eu não tinha muita noção, eu sabia que era errado. Porque ninguém pode tocar em mim sem minha permissão, eu era uma criança, né? Então, assim, né, depois disso eu não consigo me lembrar, mas isso me marcou. Então, assim, conta aí o primeiro abuso. O segundo abuso meu foi dentro do ônibus. A gente estava indo para Osasco, só eu e minha mãe. Até meus irmãos já não estavam conosco. Eu e minha mãe. Só que assim, esse meu padrasto, ele sentou no banco da frente com a minha mãe. E eu sempre fui muito, muito retraída, eu sempre fui muito assim, sabe? E eu nunca quis ficar sozinha. Eu falava assim, eu quero sentar com a mamãe. Aí deixa eu sentar pelo menos na frente? Não, ele me forçou a sentar atrás. Você vai sentar atrás. Só que nesse tempo eu lembro que eu usava uma sainha jeans um pouquinho assim, acima do joelho, nada curto. E ele me forçou a sentar atrás. Eu sentei atrás, com aquele medo, o meu olhar já dizia tudo. Eu tava com muito medo. Eu tinha medo das pessoas. Eu falava, não quero sentar sozinha. Nessa entrou um homem dentro do ônibus e eu não quis sentar na janela. Eu falei, aqui pode acontecer alguma coisa errada comigo e ninguém vê. Eu já tinha essa cabeça. E nessa, eu sentei assim, na beiradinha do banco. Esse homem entrou e ele queria sentar. E eu lembro que eu fiz assim com a perna. Eu falei, moço, pode sentar. Eu pequenininha. E ele, não, pode sentar ali na janela, você consegue ver tudo. E eu fiquei naquela briga com ele, ninguém percebeu. Eu, não, pode sentar aqui que eu vou ficar na beirada. É porque eu preciso ficar na beirada, né? Fica mais fácil pra me descer. E eu falando com ele, né? Só que ele me forçou a sentar no canto. E eu olhava pros cantos pra trás, ninguém me olhava. Eu olhava assustada. Fui pro canto. Nessa que eu sentei no canto, pastor, eu sentei no canto e esse homem, ele começou a mexer na minha perna. E eu fazia assim. Eu fazia assim pro canto, pra ele não mexer na minha perna, né? Pra ele ver que tá errado, que eu não tenho que me tocar. E ele começou a tocar em mim e subir as suas mãos na minha parte íntima. Eu já comecei a ficar desesperada, não tinha reação, ficava olhando pro canto, meus olhos cheios de água, sabe? E eu desesperada, gritando por socorro dentro de mim. Eu não sabia ter reação, não sabia pedir socorro. Então nessa, eu lembro que do nada esse meu padrasto olhou pra trás. A primeira coisa que ele fez foi olhar pra baixo. Na hora que ele olhou pra baixo, ele levantou, mas ele catou esse homem, ele socou tanto esse homem dentro do ônibus. As pessoas começaram a querer saber o que estava acontecendo, né? E lá, ele já tinha contado. Aí o pessoal começou a gritar, pedófilo, tá aliciando a criança, tá passando a mão na criança, e todo mundo querendo bater no cara. Nessa, ele bateu muito no cara e ele chutou o cara em movimento. Aí todo mundo gritando, motorista, abre a porta. Ó, pra você ver como eu lembro bem. Motorista, abre a porta. E ele chutou esse homem com o ônibus em movimento. Assim que o motorista parou, o motorista desceu, as pessoas desceram e falaram, esse cara é pedófilo. Tava mexendo na criança, né? E as pessoas começaram a falar, chama a polícia. A gente tava indo pra Osasco nesse tempo. Aquele dia já surgiu o segundo abuso, né? Aí depois a gente foi cada um pra uma casa, né? Cada um pra uma casa. Os meus irmãos acabaram fugindo. Lembro deles que eles fugiram, vieram a pé. No tempo, foram pra São João. São João é um pouco distante da cidade de São Roque, né? E assim, ninguém tinha dinheiro. A gente era muito, muito humilde, né? E os meus irmãos também não tinham. Eles fugiram, se juntaram, fugiram de lá porque eles eram judiados,
né? Meu irmão voltava com marcas, eram judiados, a gente achando que eles estavam bem, né? Cuidados, mas não. Lembro que o meu irmão, ele subiu em cima do guarda-roupa, lembro até hoje, meu irmão se escondeu em cima do guarda-roupa da minha mãe. Como ele era sempre magrinho, meu irmão mais velho, ele ficava reto. Ele falava, mãe, não conta pro tio que eu tô aqui. Porque ele foi até a casa da minha mãe. Aí minha mãe falou, olha, ele não tá aqui, né? Tudo pra fugir, pra não precisar voltar pra lá de novo. Então, assim, eles fugiram, o tempo foi passando e esse homem continuou na nossa casa, continuou lá dentro conosco. Aí os meus irmãos falaram assim, espera, eu vou crescer, nós vamos crescer, vamos bater nele. Quando a gente crescer e bater nele, eu quero ver ele voltar pra casa, porque a gente vai estar adulta, a gente vai estar mais forte, né? Meus irmãos foram crescendo, o tempo foi passando e os meus irmãos cresceram. Não chegaram a adulto, né? Eram adolescentes ainda, não estavam adultos. E quando eles cresceram, eles conseguiram criar forças, né? Não sei da onde, mas criaram força, porque o cara era muito forte. Então, assim, eles conseguiram bater naquele homem. Quando ele foi pra cima da minha mãe, eles bateram nele. E conseguiram tirar aquele homem de casa, não sei como. Porque polícia nenhuma foi lá acudir a gente. Então, assim, aquele homem foi embora. Sumiu. Ninguém sabia mais desse homem. Sumiu. Aí acabou que minha irmã casou. O meu irmão mais velho também acabou casando na época. E ficou eu e meu irmão. A minha outra irmã também é mais... A minha irmã do meio. Ela casou também, foi embora e ficou só eu e meu irmão, né? E minha mãe foi tocando a vida, foi trabalhando na humildade dela. E eu e meu irmão foi crescendo. O meu irmão mais novo dos homens conheceu as drogas com uns 3 anos de idade, né? Porque ele chegou a falar com a gente, eu conheci as drogas com 3 anos de idade. E eu passei em lares que eu falo assim, embora algumas coisas aconteceram que não foram legal também comigo, Deus, ele escolheu a família certa pra mim estar, né? Porque minha mãe, ela queria proteger a gente. Não foi por mal, vou dar os meus filhos, não. Ela queria nos proteger. Então, assim, ela tentou. Eu tenho uma recordação de eu ter tido em um lar, e nesse lar eu fui abusada por uma mulher. Eu lembro que quando a minha mãe bateu na porta, eu lembro do cenário. E o cenário não é legal. Minha mãe bateu na porta e ela ficava, fica quieta. Já eu vou abrir, fica quieta. Então, assim, no mesmo dia... Eu fiquei assim, eu ficava, Deus, e aí? Tipo, não tava entendendo. Só que era um lar cristão, tá? Era um lar cristão. Só que até então eu não conhecia a Deus ainda. Eu não conhecia, eu só tava num lar pra tá sendo protegida. E nesse dia minha mãe bateu na porta pra me ver, né? E eu não contei nada. A gente não tem coragem de contar o que acontece. A gente vive naquele cenário preso durante anos, a gente não tem coragem de contar. Porque muitas das vezes, talvez as pessoas vão falar, mas a culpa é tua, né? Ou a gente fala, mas a culpa é minha. Mas eu não tive coragem de contar. A gente não tem coragem de contar. A gente demora anos pra se soltar. Conforme a cura vai vindo aos poucos, né? Tempos foi passando, né? E eu acabei indo pra casa de uns tios meus. Esses tios meus, eles eram cristãos, conheci Jesus através deles. Porque depois que passaram um tempo, eu já tinha os meus 7 anos de idade para 8, por aí. A minha mãe já ia na Universal, né? Fazia visita. Minha mãe manifestava muito. Às vezes não tinha nada acontecendo, ela manifestava dentro de casa. Tinha que alguém correndo pro bairro do lado, porque lá no bairro nosso ninguém era crente. Não tinha nenhum cristão lá. Então assim... Eu lembro que até hoje falava, viu, corre lá com tal fulano, vai chamar o tio, que meu tio era da Universal. Chama o tio correndo pra cá pra tirar, pra expulsar. E a gente criança em casa, né, e tinha vizinho lá dentro pra ficar conosco. Lembro que chamaram meu tio veio correndo de carro, foi lá e expulsou. E através da minha mãe, aliás, através da vida dela, o diabo falou muita coisa. Ele olhou pro meu irmão mais novo, falou, vou destruir a vida dele, vou acabar com ele. E eu lembro que ele olhou pra mim. E eu respirei, meu coração pulsou. Falei, meu Deus, você não vai falar nada pra mim, não. Ele não falou pra mim, mas pro meu irmão. Falou que ia destruir a vida dele. Então, assim, lá meu tio expulsou, minha mãe manifestava muito, muito, do nada. Ficava nervosa, manifestava. Xingava, manifestava. Era algo, assim, decorrente dentro de casa. Você sabia que o cenário lá dentro já tava um cenário perturbador demais. Era um cenário que você não tinha paz. Eu lembro de uma vez que eu estava deitada no meu quarto, tava chovendo. Eu não me recordo, mas esse homem acho que não estava mais lá. Eu tava dormindo no meu quarto. E eu abria, assim, tava chovendo, né? Tava relampeando bastante. E na cozinha, as janelas de vidro. Aí eu lembro que eu olhei assim, falei assim, minha mãe acordar dessa hora? Eu ia no banheiro, né? Eu falei, nossa, minha mãe... Eu fui lá e falei, mãe, o que você tá fazendo aqui? Só que eu lembro a roupa que minha mãe tava. Olha como que o diabo é sujo. Eu lembro a roupa que minha mãe tava. Na verdade, nesse dia, eu lembro da minha mãe com uma bermuda e uma camiseta. Aí nessa que eu olhei pra fora, tava um vento muito forte, que é virado com uma casa pra frente da vizinha. E não tinha parede, não tinha muro, não tinha nada. Aí eu lembro que eu olhei e eu falei, minha mãe... Eu falei assim, mãe... Você não vai deitar? Ela balançou a cabeça. Só que eu achei estranho. Minha mãe não falou comigo. Aí eu peguei e deitei.
Aí quando foi de madrugada, minha mãe levantou. E eu levantei de novo. Falei assim, o que minha mãe tá fazendo de pé? Minha mãe tava com outra roupa. Eu falei assim, mãe, mas o que você tá fazendo na janela? Ela, filha, eu não tava na janela. Eu falei, você tava. Não era minha mãe que tava na janela. Não era minha mãe que tava na janela. O diabo, ele praticamente se vestiu da minha mãe, sabe? Ele ficou em forma da minha mãe na janela. Então eu achei estranho. Eu falei, ué, mas se não era a senhora que tava aqui, era uma roupa diferente. Daí minha mãe acordou de madrugada, era uma roupa diferente. Falei, mas por que minha mãe vai trocar de roupa pra dormir? De madrugada. Minha mãe acordou de madrugada. Minha mãe tava ali, agora tá aqui. Uma roupa diferente. Minha mãe não vai acordar de madrugada, trocar de roupa. Já achei estranho. Aí eu fiquei meio assim, fiquei com medo. Sabia que não era algo bom, tá? Já não sabia que não era algo bom. Então, assim, naquela casa, já tinha... Era o portal aberto pro diabo. Ele já entrava e saía na hora que ele queria. Ele era praticamente... era do território dele. Entende? É um cenário muito estranho. Então, assim, eu acabei sendo criada. Eu conheci Jesus através dos meus tios. Os meus tios, eles tinham... Hoje não estão mais aqui, né? Porque no início da pandemia, Jesus recolheu. Então, assim, Deus recolheu ele muito rápido. E não deu 2 semanas, Deus recolheu a minha tia. A minha tia foi pro hospital com dor nas costas. E era Covid. Deus recolheu ela. Eu lembro que no dia que meu tio faleceu, eu não aguentei. Foi um baque muito grande pra mim, algo que eu falava, Deus me leva, eu não vou aguentar. Eles eram como meus pais. E eu lembro que eu não aguentei, eu fingi que eu tava bem. Mas eu tava quebrada. Eu cheguei a desmaiar, não voltava mais. Então, assim, Deus levou. Mas eu queria que você falasse como que... Peraí, você morava com sua mãe e depois você passou a morar com eles? Morei com eles. Como que foi isso? Foi a sua mãe que te entregou pra eles? Por quê? Ela pediu pra gente ficar um tempo, né? Assim como meus irmãos também. Ela pediu pra cada um ficar numa casa por um tempo pra passar aquele cenário, né? Que aquele homem tava dentro de casa. Porque minha mãe sua tinha medo. Mãe pediu pra vocês saírem. Medo por nós. Entendi. Só que ela não sabia que alguns de nós passamos por algumas coisas lá dentro. Ninguém teve coragem de contar. Então cada um ficou numa casa, né? Então ela não sabia lidar, então falou... Ela não sabia. Pediu pra vocês sair que era melhor. Não sabia o que estava acontecendo também, Entendi. né? Aí depois de muito tempo, meus irmãos conseguiram tirar esse homem de casa, que cresceram, né? Entendi. Passou um tempo, eu voltei pra casa da minha mãe e a minha irmã, ela me levou embora com ela. Ela me levou embora, né, pra minha proteção. Vamos embora conosco, né? E eu mudei muito, morei em vários estados, tá? Morei em vários estados, cresci com esse negócio de mudança. Mudei muito, nossa. E através dos meus tios conheci Jesus, através da minha irmã conheci mais Jesus. Então, assim, aceitei Jesus, não me lembro a idade, né? Mas aceitei Jesus. Eu me recordo que com 11 anos eu já estava louvando a Deus nas outras igrejas, em outros estados. Então, assim, já louvava a Deus, amava. Nossa, era minha vida louvar. Enquanto você estava fazendo isso, sua mãe estava lá. Minha mãe estava lá na casinha dela. Estava com aquele homem ainda. Então, até então, a gente já crescemos um pouco, né? E até ele já não estava mais. Lá minha mãe teve outros relacionamentos. Ela ficou tendo outros relacionamentos. Teve outros relacionamentos. Entendi. Só que não teve essa parte de alguém pegar e judiar dela. Tá. Não teve. Mas foram pessoas, assim, que não agregaram também, né? Entendi. Foram pessoas que nos respeitou também. Nos respeitou bastante. Então, assim, eu fui criada pra lá e pra cá. Meus irmãos também, né? E eu fui crescendo. Só que um dia eu voltei pra casa da minha mãe de novo. Que era minha mãe, né? Que era minha mãe. Tá. Voltei pra casa da minha mãe, deixei minha irmã, falei, eu quero minha mãe de qualquer jeito, voltei pra casa da minha mãe. E nisso, a minha mãe conheceu o homem e ela acabou casando com ele. Nisso, o tempo foi passando, tá? Foi passando, eu lembro que eu fiz os meus 15 anos de idade, tentei ir pra balada, tá? Teve esse tempo sim, né? Que a gente fala, eu quero viver como todas as meninas, né? Aí eu falei, poxa, se eu for pra balada, talvez eu vou conseguir colocar aquilo que faltava dentro de mim. Porque tem um vazio aqui que precisa ser suprido, né? E eu falava assim, tem uma falta aqui que eu preciso suprir. Aí eu vou pra balada. Chamava as meninas me chamavam. E minha mãe não gostava. Ela falou, não vai. Só que chegou aquele tempinho daquela menina crescer um pouco rebelde. Eu sempre fui muito obediente à minha mãe. Nunca desrespeitei minha mãe, nunca fui desobediente a ela, na verdade, né? Então assim, já teve dias que eu peguei e falei assim, mãe, eu vou, né? Minha mãe, tá, vai. Fui pra balada. Só que eu sentia que aquilo não era pra mim. Tentei beber. Sabe? Tentei beber também. Então, eu sentia que aquilo não era pra mim. E eu falava, caramba, sabe? Jesus tá, sabe? Deus, ele não se manifesta aqui dentro. Mas ele tá me buscando aqui. Algo me chamava. Isso não é pra você. Eu falava, caramba, que negócio louco, né? Eu falava, não é pra mim. Tem algo aqui bradando. E eu tentei continuando indo. Lembro que antes de, né, voltando pra trás, né? Meus tios estavam vivos ainda, não tinha essa pandemia. Lembro que ele me viu indo. E falou, filha, você tá indo pra onde?
Pra você ver como ele é esperto. Eu menti, eu falei, tio, tô indo buscar uma pessoa ali na balada. Ele, não, você não me engana, não. Volta pra casa, aí não é seu lugar, não. Eu falei, tá bom, tio, eu vou volta pra casa, eu quero te ver passando. Aí eu tava com uma amiga, eu falei, amiga, vambora pra dentro da balada, né, vamos pro baile. Então, assim, Deus, ele sempre me incomodava lá dentro. Não é o seu lugar, não é lá. Só que chegou um dia que eu falei, poxa, não é lá, então parei. Eu pra igreja mesmo, o negócio é, vamos pra igreja. E chegou esse tempo de desviar, né? Teve aquelas amiguinhas, né? Aquelas influências ruins. Ai, você... O tempo já tá passando, você não fez nada da vida, né? Tipo, Aquelas conversas do Satanás. você não perdeu, né? Que eu não faço nem questão de falar, né? Sim. Eu falava, gente, eu não quero ser como todo mundo. Não sou. E eu nunca fui de querer namorar, tá? Eu sempre quis estudar. Tinha pessoas que gostavam de mim na escola e eu nunca fui de namorar. Nunca fui de usar roupa curta, nunca fui de expor meu corpo. Nunca gostei de marcar meu corpo com roupa. Sempre fui assim. Então, as pessoas ficavam, ai, mas fica lindo, né? Gente, eu não quero. Eu não me sinto bem. Não é pra mim. Você quer, você usa. Eu não. Ah, mas você já tá ficando velha. Eu fui namorar mesmo, ter alguém, encostar em alguém mesmo, muito velha, com 21, 22 anos de idade, que foi a pessoa que eu casei. Mas eu acabei me entregando com uma pessoa errada, com 19 anos de idade, me arrependi muito, que era uma pessoa da igreja. Que eu achei que, agora eu vou casar, né? Achei que eu ia casar. Não, ali já era uma cilada, né? E eu me arrependi muito, porque as meninas brincavam e zoavam também. Ai, você tá velha, nossa, tudo tá aí. É uma coisa assim que eu entendo hoje, que foi... Eu falei, nossa, Satanás usou muito essas menininhas que eram minhas amigas, né? Olha aí o que Olha aconteceu. só, né? Então, não era pra ter acontecido, né? Então, assim, eu acabei indo pra balada. Eu falei, não é pra mim? Jesus tá me buscando lá dentro, não é pra mim. Ele tá bradando, querendo sair fora. Voltei pra igreja. Só que nesse dia eu tava no meu da minha mãe. A minha mãe, ela casou depois, né? Depois ela casou, foi pra uma cidade ao lado. Aí eu lembro que só eu e meu irmão. Aí os anos foram passando, né? Eu tive essas voltas, ida e voltas da casa da minha irmã, né? Conforme o tempo também foi passando. Eu fui crescendo. Fiz meus 16 anos de idade. E depois foi os meus 17. Aí minha mãe casou, aí eu tentava parar no emprego, eu não conseguia. Parei de estudar, Falava, eu precisava trabalhar, porque senão eu vou passar fome. A minha mãe já estava casada, ela ligava pra mim, pra saber se estava tudo bem. Só que eu falava assim, ai mãe, tá tudo bem. Eu sempre fui uma filha de não querer preocupar a minha mãe. Então assim, eu falava que tava tudo bem, tava tudo certo. Na verdade, não estava, né? Todo emprego que eu arrumava, uma menina, uma moça, me queimava. Eu lembro que eu arrumei um trabalho numa lojinha. Na verdade, quem me arrumou foi a minha ex-cunhada, né? Que meu irmão casou na época, tudo, né? E anos foi passando, acabaram se separando. E ela, Gabi, eu vou te arrumar um trabalho, vou te ajudar, eu conheço um pessoal. Aquelas lojinhas dos coreanos, sabe? Sim. Então, eu lembro que eu entrei nessa loja pra trabalhar, a menina me humilhava muito. Eu não entendi o porquê, eu era muito simples. Eu não suporto olhar pra tua cara, eu não suporto escutar tua voz. Nossa, eu não suporto... E assim, eu entrei pra ser vendedora. Fui direto pro banheiro, lavava vaso. Eu falava, amei, vou lavar vaso, não tem problema. Quando eu ia vender, ela ficava assim, eu não suporto olhar pra tua cara, meu. E as pessoas me elogiavam, porque eu atendia muito bem. Então, assim, né? então ela pegou e ela me queimou, eu acabei perdendo o emprego. Nessa que eu perdi o emprego, eu fiquei desesperada, porque eu tentava trabalhar e não conseguia. Aí eu lembro que eu consegui um bico no salão de beleza, escovar cabelo. Consegui trabalhar, eu trabalhava 2 vezes na semana. Nessas 2 vezes na semana, eu ganhava só R$ 25. Aí eu lembro que eu fui e na hora que o moço falou assim, ó, deu o seu horário de almoço, né, você pode sair. Eu não tinha comida, não tinha nada. E já tava passando por necessidade dentro de casa, né? Então tava só eu e meu irmão. E dentro de casa a gente passava necessidade. E meu irmão, como já estava na vida errada, ele não parava em casa. Eu mais ficava em casa, né? Então assim, eu ganhava R$ 25. Quando era pra almoçar, minha barriga roncava. Eu falava, se eu gastar esse dinheiro, eu vou conseguir juntar pra comprar um gás. Já não tinha gás. Já tinha cortado a água, a luz, sabe? Chegou nesse ponto. E perto de casa tinha uma biquinha, que a gente tomava banho, levava pra casa quando acabava a água, num balde pra lavar roupa, fazer comida. Então, assim, eu ia lá tomar banho, uma água gelada. Eu tenho medo de água gelada até hoje. Eu ia lá tomar banho, aí eu lembro que não tinha nada em casa, não tinha comida mais, tava acabando o último arroz, não tinha mais gás. Aí eu falava, meu Deus. Aí eu ia, recebi os R$ 25. Eu falei, se eu pegar um ônibus, eu vou ficar sem comer. Então, vou ir e voltar a pé. Isso dá
uns, deixa eu ver, uns 40 minutos indo e voltando, que era da minha casa à cidade. Então, assim, eu não gastava os R$ 25, chegava em casa, ai, tô com muita fome, preciso comer. Comia. Quando era outro dia, já não tinha mais. E só trabalhei, eu não lembro quanto tempo, mas acho que eu não fiquei lá nem 2 meses. Então, não dava pra juntar um dinheiro e comprar gás, porque eu tinha que comer. Aí, nessa, eu lembro que eu ia pra igreja a pé, depois do trabalho, né, a avenida tudo escura, e só eu lá, a Gabrielinha na rua andando, né, correndo risco. E eu só orando, Jesus me cobre. Sangue de Jesus tem poder. Quando alguém me olhava, eu já tremia, né? Aquele trauma imenso. Aí eu falava assim, Deus me cobre até em casa, me cobre até a igreja. Aí eu lembro que eu tava indo pra casa e eu vi meu irmão descendo de chinelo e bermuda. Eu falei, meu Deus, ele vai pra lá. Aí o irmão, vamos pro culto? Ele, não, eu não vou porque eu tô mal vestido, não tem roupa, tô rasgado. Eu falei, mas Deus não tá olhando para suas vestes, Ele quer que você vá como você está. Tá esperando você lá como você está. Ah, mas as pessoas ali estão tudo arrumadas. Eu falei, irmão, não importa. Vamos pra casa, eu troco de roupa também, a gente vai simples, não tem problema. Não vou. Nessa ele foi, eu já sabia pra onde ele ia, né? Pra vida errada, né? Pra biqueira. E eu lembro que eu chorei muito. Eu falei, poxa, Jesus. E eu chorei muito. Aí eu subi, deixa eu ver, eu fui pra igreja. Depois do culto, eu fui pra casa. Só que eu já não tinha mais comida. Eu lembro que a vizinha bateu lá, não sabia como que ela sabia que eu tava passando necessidade. Não tinha mais nada em casa. Ela pegou e falou assim, Gabi, sobrou macarrão de ontem, né? Você quer? E minha barriga roncava, pastor. E eu com aquela fome, eu falei, meu Deus, eu quero e não quero, mas, sabe? E eu com fome. Eu falei, não, tá tudo bem, eu acabei de comer, eu não tinha comida, minha barriga roncava muito. Aí eu lembro que quando deu o terceiro dia, eu falei assim, vou pra igreja, né? Vou pro culto, depois do trabalho. E eu fui pro culto, eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou me jogar dessa passarela. No tempo, a passarela, ela era aberta, ela não tinha grade. Qualquer um que subisse, até um bêbado, corria risco de cair lá embaixo. Então assim, eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo aqui, eu vou me jogar daqui de cima, porque eu não aguento mais, né? Aí eu fui pra casa, no terceiro dia, fiquei sem comer. Aí você fica assim, Gabriela, que exagero, ficar sem comer? Fiquei sem comer. Eu sempre pesei 59 quilos, 60. Eu fui emagrecendo. Eu fiquei, hoje eu falo, eu sei o que é sentir fome, passar fome. Eu senti isso, pastor. Eu lembro que eu coloquei na janela, a janela era de vidro, coberta. Só tava eu em casa, coberta. E isso era umas 3, 4 horas da tarde. Eu peguei e falei assim, eu vou colocar uma coberta, fingir que é uma cortina, vou escurecer tudo e vou tentar dormir, né? Vou colocar na minha mente como se fosse umas 11 horas da noite, 10h30, 11 horas, meia-noite. E eu consegui dormir. Só que a minha barriga doía muito de fome. Muito. Eu falava, Deus, eu tô com muita fome, me ajuda a dormir, por favor. Eu falava com Deus. E minha barriga roncava. E eu consegui dormir. Eu lembro da vizinha bater na porta. Ai meu Deus, eu preciso dormir, Senhor. Por que essa mulher tá aqui? Gabriela, filha, o Alisson não tá aqui, seu irmão não tá aqui, ele saiu. Perigoso alguém entrar aqui e fazer maldade com você, filha. Fecha a porta tá aberta, qualquer um entra. Eu falei, meu Deus, eu falei, tá bom. Aí eu falei, Deus, e ainda tava cedo, porque eu tentei colocar na minha cabeça que já era muito tarde. Quando ela bateu na porta, era 9 da noite. Eu falei, poxa vida. E eu com fome, voltei lá, custei dormir. E eu sempre fui muito vaidosa. Eu gostava de escovar cabelo, tinha celular pra carregar, eu pedia pros vizinhos, cabelo não dava pra fazer mais. Então, assim, eu pegava e coloquei lá a cortina não, a coberta. Eu falei, vou dormir, né? E aí, quando foi no outro dia, eu fui trabalhar, fazer o meu biquinho, que eram só 2 vezes na semana. Então, eu falei, eu vou trabalhar e vou pra casa, né? Aí tinha culto. Fui direto pro culto. Eu falei, Deus, agora é o seguinte. Não falou? Não dá mais. Eu tô sofrendo com a dor da infância, a dor da falta de pai, da segurança, tudo que aconteceu na minha infância, abuso, vendo os meus irmãos sofrendo, minha mãe sofrendo. Isso tá me matando. Eu falava com Deus, isso tá acabando comigo. Eu não paro emprego nenhum. O que eu tenho pra minha vida? Nada. Se eu não tenho nada, não faz sentido eu estar aqui. Eu já conhecia Jesus, já conhecia a palavra do Senhor, né? Já era conhecedora, sabia pra onde a minha alma ia se eu fosse fazer aquilo. Você já tava se sentindo sozinha, né? Eu tava me sentindo num mundo que tinha todo mundo e eu tava transparente, ninguém me enxergava. Então, assim, eu lembro que eu fui pra igreja e falei, Deus, se o Senhor não falar, eu não vou mais, não compensa eu ficar aqui. Por quê? Vou continuar no outro dia, 4º dia com fome? Eu vou morrer de fome. Eu não quero sentir a dor da fome, morrer com essa dor de fome. Aí acabou o culto, Deus não falou, eu chorei demais, pastor, eu chorei demais. Eu falei, é isso mesmo que Deus tem pra mim. Eu falei, Deus, não vou te culpar, mas não tem nada pra mim nessa terra. Minha vida é essa. É o fim, né? Aí eu lembro que as horas foram se passando da noite. Deus não falou. Subi na passarela, que eu tinha que atravessar pra ir embora. Morava no outro lado. E
esperei as pessoas passarem. Tava com o celular comigo, esperei as pessoas passarem. Aí eu peguei e coloquei o pé em cima de uma gradinha da passarela. Nessa que eu coloquei, olhei pra baixo. Eu falei, Deus, eu vou me jogar quando passar um caminhão. Porque se passar carro, eu vou ficar viva ainda. Vou perder uma perna, vou amputar alguma coisa. Eu não quero estar viva. Eu quero morrer. Quero acabar com isso tudo. Aí eu lembro que eu coloquei o pé lá quando não tava passando ninguém na passarela. Tinha ninguém na rua, tava deserto, só eu, né? Esperando passar um caminhão. Quando tava vindo o caminhão, pastor, de verdade o caminhão estava vindo, o celular tocou. Eu falei, nossa, que telefone estranho, número estranho. Quem que vai me ligar? Ninguém me liga? Só minha mãe. Ninguém me liga. Aí nessa eu peguei e não atendi. Meu celular tocou 5 vezes. Eu falei, quem é que tá me atrapalhando? Não é ninguém que eu conheço, que tem na minha agenda. Na 5ª ligação, eu peguei e atendi. Eu falei assim, alô, quem que é? Assim, viu? É a Dai. Lembra de mim? A irmã da Daisy. Ela é minha ex-cunhada. A irmã dela me ligou. Eu achei estranho, por quê? Ela nunca teve um convívio comigo. Eu falei, nossa, que estranho ela ligar pra mim. Nunca tive um convívio com ela. Era só, oi, tchau, tudo bem? Já almoçamos na casa dela quando eu frequentava a casa da minha ex-cunhada. Assim, eu sempre fui uma criança de não querer contar pras pessoas que eu tava vivendo. Não queria preocupar ninguém. Então, assim, eu lembro que na 5ª ligação, eu atendi. Ela me convidou pra ir na Assembleia de Deus. Ela, viu? Eu queria te fazer um convite. Eu, qual? Vai vir um pregador, um pastor, e queria te chamar pra você vir pro culto, né? Aí eu inventei várias coisas. Mas não vai dar, não sei o que lá, inventei muita coisa, tudo pra não ir. Porque eu queria acabar com aquilo naquele dia. E ela me chamou, insistiu muito. Depois que ela insistiu muito, eu falei, que mulher chata, meu. Tá, eu vou. Que dia? Vai ser tal dia. Eu falei, puxa vida, até ela morri. Eu falei, até ela morri de fome. Não tem comida em casa, só tem farinha. Só tem farinha de rosca. O que eu vou fazer pra comer? É água com farinha de rosca? Não faz sentido. Eu falava bem assim. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Eu falei assim, Deus, eu vou? Eu vou. Última vez que eu vou pisar no culto. Só que eu sei que você não vai falar comigo, mesmo pra mim tanto fez, tanto faz. Eu vou embora, mas eu vou sentir fome. Isso que é ruim. Fui, fiz o bico no salão, comi, fui pro culto. Nessa que eu fui pro culto, foi um dia que me marcou muito. Esse dia ele marcou muito porque eu fui até a casa dela a pé. Muito longe, não era perto. Eu fui pra casa dela a pé, que não tinha nem R$1 no bolso, né? Eu fui pra casa dela, fomos pro culto. O culto foi uma bênção e eu sempre fui dessa, de sentar no fundo. Nunca quis me mostrar pras pessoas. Sempre fui muito de me esconder. Sentei no penúltimo banco, o último banco segundo. Sentei no lado direito, lembra até hoje. Aí o culto tava no meio já, e Deus usando o irmão pra chamar as pessoas lá pra frente do culto, né? E Deus, e eu sempre com a cabeça baixa, eu não conseguia levantar a cabeça. Ali, sabe, foi um dia, eu falei, como faz tanto fez, tanto faz, eu não vai falar mesmo? Não esperei que Deus falasse, não tinha essa convicção. Aí eu ficava com a cabeça baixa o tempo todo, e triste. Eu falei, poxa, eu tô aqui de novo, não faz sentido a minha vida. E eu ficava só de cabeça baixa e pensando em tudo que tava acontecendo na minha vida. E escutando a palavra, e minha cabeça rodando, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui. Aí eu lembro que o pastor falou assim, olha, ele parou o culto, ele meio que deu uma pausa e falou assim, Deus, ele tá me incomodando muito em fazer algo diferente aqui. Tem uma pessoa que Deus tá me mostrando. Ele falava bem assim, eu não sei se essa pessoa não sei se era uma passarela, não sei se era uma ponte, mas Deus me mostra uma pessoa se jogando lá de cima. E essa pessoa é uma mulher. E essa pessoa tá no nosso meio. Só que eu não dei muita trela pelo que ele estava falando. Eu tava tão quebrada, tava destruída. Aí ele falou assim, essa pessoa tá sentada num banco do lado direito. E Deus manda você vir à frente. Só que ele foi entrando mais a fundo. Aí eu fiquei continuando de cabeça baixa, chorando. Meu coração, tu. Eu falei, meu Deus. E meu coração, tá. Então, Deus já sabe que você já sabe que é você. Então, Deus já sabe. Então, assim, eu preciso que você venha à frente. Deus quer que você venha à frente, dá o teu passo. E eu lembro que alguma coisa me agarrou no banco. Eu falei, eu não vou. Não faz sentido. Vou fazer o que ela... Aí eu já sabia que Deus estava falando comigo. Aí ele começou a ir mais a fundo. Deus fala que você tá com a cabeça rodada. Tá vindo cenários da infância, abusos. Eu falei, pronto, é comigo. Aí ele falou assim, se você não vier, Deus vai usar alguém pra te buscar. E ele falou assim, se você não vier, e Deus continuou falando, eu era teimosa, eu não vou. Não quero saber, não vou. Até Deus chegar e me apontar. E ele falou assim, filha, pode apontar que é aquela lá do cantinho. Nossa, pastor, quando Deus, ele usou o irmão pra apontar a mim. Ele falou pra mim, eu não tinha forças. Eu não conseguia levantar. Eu só sabia ficar de cabeça baixa o tempo todo chorando. Só chorava muito. E soluçava. Falei, nossa, Deus é fofoqueiro, contou tudo. Falava bem assim, Deus é fofoqueiro, contou tudo pra ele que eu tava vivendo. Você pediu pra ele falar com você, ainda você chamou ele de fofoqueiro? Eu falei, Deus é fofoqueiro. Ninguém sabia, a única pessoa que sabia era ele, né? Aí a pessoa foi me buscar lá e eu tremendo, chorando muito. Me abraçaram e Deus lá começou a falar muita coisa. Tudo que eu estava vivendo, aquele cenário, Deus usou o pastor pra falar. Eu falei, puxa vida, ninguém sabe. E o pastor falou muita coisa, sabe? Então,
eu lembrei e fiquei assim, poxa, Deus, ele me ama. Só que como vai ser minha volta pra casa agora? Aí eu falei, eu vou confiar no que ele falou aqui pra mim. Eu vou embora pra casa feliz. Fui embora louvando, fui embora cantando, fui embora a pé, né, da noite. Fui embora louvando todo. Eu falei, glória a Deus, agora Jesus vai mudar o cenário da minha vida. Só que a gente acha que é rápido, mas não é rápido. Só que hoje eu sei que todo deserto, que nem a gente estava conversando, todo deserto, ele tem o teu fim. Ele terá o seu fim. Muitas das vezes a gente fica assim, puxa, não vai acabar nunca. O que eu tô vivendo, o que eu tô passando? Não vai ter fim. Todo deserto tem o teu fim. Você tá dentro de um deserto, você vai andar, ele precisa estar em algum lugar. Então assim, eu sabia que algum dia algo iria acontecer, mas eu não sabia o tempo, né? O tempo de Deus não era o meu tempo. Aí hoje eu entendo. Eu falo, poxa, o tempo de Deus não era o meu tempo, né? Eu queria pra ontem, só que eu precisava entender que não era no meu tempo. Então, assim, Deus, ele trabalhou no meu coração naquele dia. Então, assim, tempos foram se passando, né? Eu continuei indo pra presença do Senhor, fui pregando em alguns ministérios e eu falei, poxa, minha vida é essa, é pregar, é louvar, eu amo tudo isso que eu faço. Obrigada, Jesus, pelo dom que o Senhor me deu. Não vou desperdiçar. Esse dom da palavra você foi desenvolvendo aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Você começou a ter esse desejo? Aos poucos. Foi incrível, sabe? Porque conforme os anos foram se passando, eu fui sentindo o desejo de algo que eu nunca fiz, né? Aí foi alguns anos aí. Já foi se passando alguns anos, né? Aí eu já tinha casado, né? Foi se passando alguns anos, não dá pra lembrar a idade, mas os tempos foram passando. Casei, né? E continuei na obra do Senhor e foi incrível. Passei por algumas situações também, né? Ali, quando Deus falou contigo, aquela vontade de suicídio passou. Mas ainda os traumas continuavam? Continuavam, mas eu agarrei a promessa. Eu falei assim, eu vou acreditar no que ele falou. Entendi. Eu vou confiar, independente do tempo. Então assim, acabou que eu casei, né? E eu tive esse momento também que qualquer um teria, né? E a sua mãe lá? Estava casada. Estava casada e... Estava casada. Não estava liberta, não servia a Cristo ainda estava então, em outros relacionamentos. A minha mãe, ela já foi, mas ela não ia pra igreja. Minha mãe dizia que era crente. Uma vez ela queria discutir comigo cada Bíblia. Eu falei, mãe, não discute não, vai dar errado. Aí, a minha mãe, ela tinha casado. Hoje, o moço não é vivo mais, né? Então, minha mãe tá sozinha. Ele morreu de câncer. Era uma pessoa boa, mas muito rígida também. Então, assim, Esse que batia em vocês lá? Não, esse já tinha morrido, né? Tinha passado... faleceu do quê? Ah, é verdade. Então, nesse tempo, ele tinha casado. Fiquei sabendo que ele batia na mulher. Ah, ele casou com outra. Uhum. E fez a mesma coisa. A mulher, ela parece que criou coragem, andou dando uns catila-papo no homem também, né? Aí depois fiquei sabendo, né? Assim, eu nunca quis saber da vida dele, né? Nunca quis. Diz que ele bebeu muito, acho que caiu, bateu a cabeça, algo assim. Acabou morrendo, né? Mas, eu vou te falar uma coisa. A minha vida, ela não andou muito pra frente, por quê? Falta de perdão. Eu não conseguia perdoar esse homem depois de anos, depois de casada. Aí eu comecei a escutar algumas pregações, eu falei assim, viu? Eu preciso liberar alguma coisa, algum perdão, mesmo que ele tenha ido embora. Eu custei, mas liberei perdão. Quando eu liberei perdão, a minha vida, começou a caminhar. Eu falei, poxa... Eu preciso liberar perdão por uma coisa, por um cara que destruiu nossa família, acabou com tudo, né? E morreu. Então, assim, eu consegui liberar perdão pra ele. Demorei muito. Então, assim, a nossa vida, ela começou cada um pro seu canto, né? Cada família com a tua. Eu tive os meus momentos também. Eu sempre fui muito chata. Não gosto de coisa errada. Sempre tem que ser tudo muito certo, né? Não minta pra mim. Não faça coisa escondida. Sempre se abra. Seja sincero em tudo, verdadeiro em tudo. Acabei me casando, mas casei mesmo parece que desespero, né? Porque eu não tava preparada pra nada. Acabei engravidando da minha filha mais velha. E casei e... A partir do momento que a gente entrou dentro da casa, né? Eu já tava grávida, tudo. A gente tava na igreja. Eu, sim, ia pra igreja. Normalmente, era crente. Ele, pra mim, não era. Porque vivia viciado na pornografia. Não dava atenção pra mim nem pra filha. Então, assim, porque a mulher, ela quer ser cuidada pelo teu marido, né? Respeitada. Se eu fazia isso, eu também queria receber. Sim. Então, assim, eu não tinha aquele cuidado com ele. E a minha filha também, não. E eu pegava muita coisa no celular. Tinha celular escondido. Eu falei, não, que isso? Eu fui me ferindo. Fui alertando, né? Eu falei, tá errado, né? E os pastores me ajudando. Vamos fazer campanha, vamos pro monte. Eu ia também. Só que hoje eu entendo. Não só basta a oração. Deus já lhe faz, claro. Mas a pessoa tem que estar disposta a mudar. Mas eu vou mudar e nunca mudava. E eu chorava, sofria muito, fui ficando depressiva. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer aqui.
Então, assim, tava tudo muito que fora de mão. Aí eu fui ficando decepcionada, fui ficando doente. Eu fui ficando muito frustrada. Eu ia conversando com a minha amiga, com o meu tio que me criou, que pra mim hoje é meu tio, né? Eu chamo ele de tio Jorge, que me criou. No tempo era casada com a minha irmã. E eu fui desabafando, eu falei, eu não quero viver isso. E eu fui morrendo aos poucos. E eu vi que não dava atenção pra minha filha. Então, assim, acabou que eu fui desanimando, né? Eu saí fora da relação. Eu não aguentei mais. Eu falei, não, vou sair fora, né? Embora Deus, ele odeia o divórcio, né? Só que pra mim, na minha cabeça, você tá traindo a partir do momento que você entra no mundo da pornografia. Tá desejando a mulher que tá lá. Pra mim, na minha cabeça. Eu falei, não, eu não preciso disso. Então, assim, foi durante 6 anos isso, né? Eu aguentando isso tudo. Acabei separando, me divorciando, fui pra casa da minha mãe. Minha mãe já tinha casado. Só que assim, como aquela mulher meio que carente, eu fiz errado. Acabei conhecendo uma outra pessoa com uns meses de diferença, né? Eu já não amava mais o meu ex, estava ferida. E acabei conhecendo uma outra pessoa. Só que aquela pessoa, ela já chegou com aquelas promessas. Não vou deixar você viver o que você vivia. Não vou ser esse negócio de celular que você não pode mexer. Eu vou ser diferente, porque tinha isso. Ele tinha 2 celulares, eu não sabia. Eu descobri que mulher, ela quando quer achar, ela acha. Descobri que meu ex, ele tinha um outro celular. E eu não sabia a senha. Custei, mas descobri. Foi lá onde eu peguei o mundo de pornografia. Então, assim... Não, esse primeiro casamento Já você já tá livre já. estava livre. Depois eu conheci... Perante a Bíblia também você já tá livre, porque ali já te abandona. Já. Uhum. Então, assim, eu conheci essa outra pessoa, ele falou que ia fazer totalmente diferente, eu confiei nele. Acabei ficando com ele também há alguns anos. Me frustrei muito, foi aí que eu fiquei mais depressiva. Porque um dia, quando eu era pequena, eu escrevi uma carta pra Deus, como eu queria meu marido, o que eu queria pra minha vida. Eu falei conformes, sabe, pra Deus. E nada disso eu fiz. Eu falei, nossa, eu errei tanto com Deus. E eu me senti culpada muito. Então, assim, eu falei, poxa, agora eu tô pagando, né? Eu vou pagar por tudo. Eu falava bem isso. Aí, conheço essa outra pessoa. No início, eu era tratada como uma princesa, como toda mulher queria ser tratada. Depois as coisas foram mudando, né? Engravidei da minha Alice. A Alice vai fazer 7 anos esse mês. Tenho a Agatha de 11 agora e a Alice. E eu lembro que ele me tratava bem, tratava minha filha bem. Não vou encostar um dedo na sua filha e tal. E nisso, ele era um homem conhecedor da palavra, muito mais que eu. Ele era presbítero antes de mim, né? E ele passou por uns relacionamentos também, né? Mas eu falei, poxa, ele é mais sábio que eu, então ele tem que saber me tratar bem, né? Tratar a mulher como Cristo amou a igreja, né? Tipo isso, né? Eu mereço isso, né? Eu sofri muito. Só que ele foi mudando. Foi ficando um pouco mais... Um homem mais grosso, né? Foi ficando mais grosso. E eu sempre ali, não, essa família não vai ser destruída. E eu sempre tentando colocar... Suportando, assim, sabe? Ao extremo o negócio. Eu falei, não, vou deixar minha família ser destruída. Só que as coisas foram mudando. Eu fui escutando coisas que me machucaram. Fui vendo coisas também que eu peguei, né? Tinha privacidade celular. Eu falei, poxa, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não preciso disso. E eu tava firme com Jesus. Tava muito firme. E até então ele não queria casar comigo. Ele tava casado no papel. Até então eu não sabia que ele tava casado no papel, né? Disse que tava tudo certo, mas não tava. Descobri pela mãe dele que não tava. Pra mim... Você não sabia. Já começou... Porque eu sou assim, se eu começo alguma coisa, eu gosto de começar... sendo aberto em tudo, transparente em tudo. E não teve isso. Então, assim, eu sofri também, né? Chorei muito. Teve um tempo também que ele queria me largar. Eu falei, não, vou deixar minha família ser destruída. Ele parecia que não gostava de mim, que ele falava que não suportava nem olhar pra minha cara, que tinha nojo de olhar pra minha cara. O negócio chegou ao extremo mesmo. Aí eu lembro que eu tentei fazer de tudo. Tentei ficar com o homem que eu estava pra tentar ver se ele mudava. Eu lembro que ele, né, tem algumas coisas que não vou nem falar que não é bom, né? Esse segundo rapaz, peraí, você ficou com ele junto, depois vocês do outro casaram relacionamento. Não, Esse ele não segundo. quis casar comigo. Ele não quis. Quando eu tava prestes a separar, ele começou, tipo, querer focar na igreja, ele queria casar. Só que aí, então, eu falei, não quero isso pra minha vida, que eu já comecei a ver tudo. Já tava uns anos com ele. Eu falei, não, se eu casar com ele, aí sim... Mas ele já Mas- tinha mentido pra você que ele não estava casado no papel, é isso? Então, ele falou que tinha separado certinho. Através da mãe dele, descobri que ele tava casado ainda. Eu falei, se eu soubesse, eu não nem... Mas como que você foi ficar com ele? Vocês ficaram juntos ou... Então, a gente foi se conhecendo. Como foi isso? E o erro meu, sabe qual que foi? Foi morar junto. Primeira vez que eu morei junto sem estar casada. Ah, tá, agora entendi. Foi então você cometeu esse erro de Muito. ir casar sem... e morar junto sem estar casado. Uhum. Então, assim, já deu uma legalidade muito grande. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, até então, já tinha acontecido muitas coisas. Me humilhei pra gente estar junto, me humilhei mesmo, sabe? Eu falei, ele vai voltar a gostar de mim, porque não tem condição, né? Tem anos junto. Cheguei a me ferir
Ele chegou a me ferir também, né? Porque eu tentei algo que não ia pra frente. Então, assim, já tava destruído. Já tava tudo destruído. Eu já tava bem depressiva. Aí eu lembro que um dia eu tava já quase ganhando a Lício. Eu falei, eu vou atrás da porta do banheiro. Eu tinha um vestido que eu estava com ele. Foi nesse dia, eu tava com um vestido longo, vermelho. Eu falei assim, eu vou entrar no banheiro, eu vou trancar a porta, vou me cortar. Até quando acabar o meu sangue, eu vou morrer. Não é possível que eu não vou morrer agora. Até então, esse momento da sua vida, você sempre foi enganado em tudo, né? As Exato. pessoas sempre mentiram pra você. É. E pela primeira vez você comete o erro de casar, aí, morar com uma pessoa que não sem estar casada, né? Sem estar casada. Sem antes casar com Abriu uma brecha muito grande. Porque eu queria fazer a obra e não podia, porque ele me travava. Isso aí é consequência da dependência emocional, né? Porque você falou assim pra mim, assim, eu servi a Cristo, você falou que você estava no ministério e tal. Só que é uma diferença de você servir a Cristo e você realmente conhecer a Cristo, você depender de Cristo, Sim. de fato, né? Sim, Estar na dependência 100% dele. exato. Ainda você estava na dependência de pessoas, de coisas aqui da terra, devido a essa dependência emocional, né? É porque eu me sentia muito sozinha, eu já tava sozinha, não tinha ninguém. Eu me sentia num lugar que, embora as pessoas falavam, ai, mas Deus tá contigo. Eu me sentia sem ninguém, eu tava sozinha, sabe? Parece que era só ele que tava ali. Eu já não trabalhava, né? Então, aí eu lembro que quando eu ia tentar suicídio, a mãe dele era crente também. É crente, né? E eu passei algumas coisinhas também assim com ela, fiquei um pouco chateada, mas já passou, né? Então, assim, eu lembro que ela me ligou. Ela falou, viu, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela não tá. Deus acabou de me mostrar algo. Desceu correndo. Ela tava tremendo. Desceu ela e uma outra moça que ela considera como filha. Ela desceu e falou assim, você tá querendo se suicidar hoje? Aí eu, de novo. Eu falei, de novo, Deus, que isso? Eu falei, não. Ela, você tava com esse vestido que você tá. Deus me mostrou você dentro do banheiro, atrás da porta, se cortando. Por que, filha, você vai fazer isso? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a chorar. Tentei ser forte, firme. Tentei ser uma moça mais resistente. Mas eu já tava passando por um furacão enorme, né? Então, assim, eu falei, ai, eu tô cansada da vida, tô cansada de viver, não tenho porquê, sabe? Eu tava grávida, tava quase ganhando a Alice. Então, assim, os meses foram passando e eu lembro que chegou um tempo que eu já não aguentava mais. Tinha acontecido algumas coisas dentro de casa, né? Tentei pegar o telefone do bolso, saber que tinha coisa errada, né? Horários também nada a ver com a chegada, né, da pessoa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu lembro que já tava tudo destruído. Deus me levou, sabe pra onde? Pra falar comigo. Eu falei, eu preciso viajar, senão eu vou enlouquecer. Eu fui pra Santos, Cubatão. Aí cheguei lá, eu conversei com uma amiga minha de infância, né? Um amor, a Beatriz. Ela é uma bênção do Senhor. Ela é tudo. Sabe? Então, assim, eu lembro que eu cheguei lá e ela sabia que eu tava vivendo, né? E eu cheguei lá e eu falei, Bia, socorro, não tô aguentando mais. Ela, calma, deixa eu falar com você no culto. Eu fiquei lá durante uma semana. Quando deu um dia, faltando pra mim ir embora, fui num domingo e falei, Deus não vai falar comigo, mas deixa quieto, pra quê? Na hora que eu achei que o pastor tava vindo em mim pra falar comigo, eu tava sedenta, precisava escutar o amor de Deus, né? Na hora que o pastor tava voltando pro altar, eu falei, pronto, vai falar. O pastor virou. Nessa que ele virou, ele veio direto a mim. Ele falou assim, ó, não coloque mais a mão, não ora, não faça mais nada, não peça e não peça misericórdia, que agora quem vai fazer sou eu sou Deus, sou justiça na tua vida, eu sei quem é você, eu sei quem você tem feito. Então Deus começou a falar muito lá, e assim, a presença de Deus foi tão grande, mas tão real, que ninguém contou nada pra aquele cara. Na hora que o pastor tá me entregando tudo, eu caí. Tipo, eu não aguentei a presença forte que tava naquele lugar. Eu falei, poxa, mas a Bia não ia contar pro pastor, né? A gente sempre tem esse negócio, né? E eu falei, Jesus, sabe, Deus falou tudo. A Bia falou, agora você vai embora amanhã e descansa no Senhor. Não fala mais nada. Fui, o cenário tava totalmente devastado. Aí eu lembro que eu não tinha força nem de entrar na igreja. O culto era de trás de casa. Eu virava a rua, já era culto. Aí eu lembro que eu não tinha força nem pra caminhar mais. Só que eu caminhava e eu arrastava. Eu falava, peraí. Eu não sou assim. Eu falei assim, a minha alma, ela é que comanda aqui. Minha carne e meu corpo não se manda. Eu falei, eu vou arrastar. A minha alma, ela tem chamas acesa. Ela tem fome e sede de Deus. Eu vou arrastar minha carne, porque por mim, se eu for parar aqui, eu não vou mais. Não é que eu vou desviar, mas eu não tenho mais forças pra nada. Eu lembro que eu virei a rua chorando. A minha filha, o que foi, mãe? Eu falei assim, ai, filha, tô com dor. Eu lembro que eu virei a rua e falei assim, Deus, socorro. Nessa que eu pisei na porta, pastor da igreja, lá onde o pessoal coloca o carro, né, a garagem. Eu caí, tipo, foi algo automático. Eu caí no chão, e quando eu caí, eu não conseguia parar de chorar, eu chorava muito, parecia que minha alma tava saindo pelo choro.
Chorava muito. Eu só falava, Deus, socorro, não tenho mais força, não consegui entrar dentro da igreja. Nessa eu liguei pra irmã dele. Eu falei, socorro, me ajuda. E eu chorei, não sabia o que tava acontecendo, onde você tá? Ela foi lá e me buscou. Ela falou assim, Gabi, vai embora. Segue tua vida, filha. Eu sei como é que funciona, então assim, eu quero teu bem, você não precisa disso. Então assim, acabou que eu criei forças, fui embora. Pra onde? Eu, quando era casada, estava em Minas. Eu não queria voltar pra lá de jeito nenhum. Eu falei, esse lugar não volto. Eu tinha angústias lá, né? Que me marcaram. Eu não vou voltar. Só que Deus falou comigo. Falou comigo. Você vai ficar 1 ano lá. Só que eu não sabia que Deus queria me tratar lá. Deus usou um profeta pra falar comigo. Eu vou blindar os teus sentimentos. Eu não sabia que Deus estava falando que era vida de relacionamento. Cheguei lá, eu não conseguia sentir nada por ninguém. Tentei um relacionamento, né? Mas também não deu certo. Não conseguia gostar de ninguém. Eu falei assim, não é pra mim estar com ninguém. Nessa, além de Deus me levar pra me tratar lá, Deus me levou pra fazer a obra, sabe? E a igreja que eu fui visitar, né, que a gente tava até contando em partes pra ti aqui, eu fui visitar a igreja, Deus me usou pra falar com o pastor e eu eu acabei retendo, eu não quis ir lá falar. E quando foi no segundo dia de visita, Deus me levou como se fosse carregada lá pro altar pra entregar tudo pro pastor. Nessa que eu desci do altar, veio um profeta até mim e falou, olha, você conhece a minha voz, sabe quem sou eu, sabe que sou eu que te uso, sabe que sou eu que falo contigo, você sabe diferenciar a minha voz, você sabe quem sou eu. Então, quando eu te mandar aí, você não retenha, você vai e faça o que eu tô te mandando. Que enquanto você ir, eu te usar, eu vou cuidar de você e da tua casa. Senti Deus demais. Eu falei assim, pronto, é aqui que eu vou congregar. Nessa que eu comecei aí aos poucos, eu não tinha falado pro pastor ainda que eu queria unir. O pastor falou assim, olha, eu tô orando, né? Tô orando e sobre você, porque eu vi que você prega, você louva, e comecei a orar em silêncio, sem te contar nada, queria pegar você de surpresa. E orei pra ver o que Deus ia falar sobre você vir ministrar, trazer uma palavra, né? Aí ele pegou e me mandou uma mensagem, né? Eu queria ter essa mensagem até hoje. Ele falou assim, oi, senhora missionária Gabriela, tudo bom? Tudo na paz? Pastor, um amor, tá? O pastor Patrick da igreja Visão de Águia. Eu sinto falta daquela igreja até hoje, sabe? Eles são acolhedores, são pessoas que ajudam pessoas. Então, assim, super simples, amorosas, maravilhosas. Aí lembro que ele falou assim, olha, eu orei muito, esperei Deus confirmar. E Deus confirmou. Será que você poderia dar o privilégio de trazer uma palavra para nós num domingo? Eu falei, nossa, privilégio? Eu que quero honrar vocês. Falei, nossa, eu vou, né? Fiquei toda feliz. Só que nesse ano que eu estava lá, Deus fez tudo muito rápido, sabe? Eu saí para pregar. Eu trouxe a metade do meu testemunho que eu acabei de mencionar aqui lá. Vi a pessoa se rendendo ao Senhor, voltando, chorando. Eu falei, meu Deus, eu nunca contei meu testemunho. Olha que coisa linda, é algo marcante, sabe? E nessa casa onde eu estava só eu e minhas filhas, minha irmã morava algumas ruas, né? E eu vivia lá com Deus num particular maravilhoso. Foi onde Deus me marcou. Eu orava de manhã, orava à tarde, orava à noite, orava de madrugada. E eu tinha aquela sede muito grande, muita fome, sabe? Eu ia pra todo canto, onde Deus me levava, eu ia, né? Aí eu peguei e falei assim, Deus, me dá um sinal que você tá aqui. Sabe aquela coisinha que você precisa sentir Deus, de qualquer jeito. Aí minha amiga pegou e falou assim, uma amiga minha tem 12 anos, aquela amiga minha de oração, lá de Minas. E ela me resgatou tanto, me ajudou tanto. E eu lembro que eu falava, Deus, me dá um sinalzinho aí, sabe? Ela, Gabriela, para. Enquanto você estiver pressionando Deus, apertando Deus, ele não vai se revelar a você. Aí eu falei, tá bom, vou descansar. Descansei no Senhor, dias foram passando. Eu lembro que quando eu desci do altar, quando eu tinha ministrado de novo, chegou um irmão até mim, depois do culto, ele falou assim, Gabriela, Deus manda te falar algo. Ele falou assim, enquanto você vai, faça a minha obra, entrega tudo que eu quero que você entrega, faça pra mim o que eu te chamei pra fazer, eu cuido de você e da tua casa e dos teus. Não vai te faltar nada. Nessa, eu já estava numa luta. Eu comecei a trabalhar de cuidadora de idosos, né? E eu lembro que tava começando a faltar algumas coisas. Eu falei assim, Deus, não deixa faltar o Danone, o biscoito das minhas filhas. Não deixa faltar nada. Orando, sabe? E tão de repente, em casa, Deus usou essa minha amiga. Ela trouxe 2 cestas na minha casa com tudo que faltou pras minhas filhas. E Deus usou a tia da minha filha pra levar uma cesta. Eu falei, mas eu não contei nada pra ela. Ela, olha, a gente tem cesta, acaba sobrando, né? Pastor, eu tive pra dar, pra dividir, sabe? Eu acabei levando pro culto, no culto de missões. Eu falei, não, calma aí, tá a fartura. Eu falei, vai estragar, vou levar para as pessoas também. Senti o cuidado de Deus. Numa certa madrugada, eu tinha orado, dormido tudo. Aí eu peguei e falei assim, Deus,
obrigada por cuidar de mim, das meninas. O Senhor tá cumprindo tudo o que o Senhor falou. Quando foi uma madrugada, pastor, é uma coisa assim marcante. Eu vi Deus. Para uma criança, um dia quando a gente morou em Cubatão, quando era pequenininha, eu tinha acabado de louvar. Dá pra você ver como que o diabo, ele é astuto. Ele não gosta de brincar. Ele pega e faz. O negócio dele não é ficar só marcando, não. Eu vou pegar e vou fazer. Eu lembro que eu tinha louvado, o culto foi uma maravilha. Quando eu cheguei em casa, fui lavar a louça. Eu escutei a voz do diabo pela primeira vez na minha vida. Eu escutei uma risada. Na hora que eu olhei pra trás, eu tinha que ter quebrado um copo no chão. Corri pro quarto, eu falei, vocês falaram alguma coisa? Era uma voz masculina. E eu falei, tio, você foi falar alguma coisa? Não, eu tô aqui o tempo todo. Eu falei, tem certeza? Na hora que eu voltei tremendo. Eles falaram, volta a lavar a louça. Tipo assim, volta a lavar a louça, né? Voltei pra lavar a louça e eu escutei o diabo falou bem assim, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Se prepare, ele ria. E eu escutei como se fosse alguém atrás de mim. Eu olhava e não via ninguém, sabe? E lá tinha demônios dentro da casa, embora a gente ia pro culto. A minha irmã fazia bonecos pra gente. Boneca que a gente acha que é uma gracinha de pano. Até as irmãs em casa orar e falar que tinha demônios dentro das bonecas. Eu tinha sonhos horríveis lá dentro. Sonhos que eu não conseguia sair da casa. Os demônios me puxavam. Então assim, eu ouvi a voz do diabo pela primeira vez na minha vida. Então, assim, nessa casa que eu tive experiências maravilhosas com Deus em Minas Gerais, eu lembro que eu estava dormindo. Quando eu virei, a gente, quando tá acordada, a gente vira pra virar pro lado. Na hora que eu fui abrir meus olhos, assim, aos poucos, eu vi uma claridão. Eu não sei explicar o claro. Era um branco. Esse branco foi se acendendo aos poucos. Eu fui fazendo assim, ó. Aí eu fechei o olho e pus a mão. Falei assim, nossa, que clarão. E minha janela era de vidro. E a casa da dona da casa era do outro lado. E era só mato, plantação, né? Aí eu falei, poxa, que clarão. Helicóptero não é, porque senão eu escutar barulho. Carro do vizinho não é, porque não é branco a luz do carro dele. Era amarela. E era um branco. E eu virei e falei, nossa, que negócio estranho. Só que daí eu falei, Jesus, Deus desceu no meu quarto, sabe? Eu lembrei de quando a Ângela falou, Gabi, para de cobrar Deus. Eu falei, Deus desceu. Corri pela casa, agradeci, ajoelhei, chorei, orei muito, sabe? Foi muito lindo. E eu peguei o celular na hora, pastor, Deus desceu aqui, pastor. Eu, Ângela, e ninguém me atendia. Eu, naquele desespero, eu falei assim, poxa, também, tô ligando essa hora pros outros, não dá, né? De manhã, na hora que eu abri o celular, a Ângela começou a rir. Eu falei pra você, você tá indo o quê? Eu falei que Deus, ele ia se manifestar pra você no tempo dele. Você não cria uma prova que ele tá com você? Embora você sabe, né? Mas a gente sempre pede, ô Deus, vem cá, se manifesta aí, né? Pra gente sentir aquele abraço, aquele negócio gostoso. E eu vi Deus descendo dentro da minha casa. E eu senti o cuidado, que coisa linda. Eu falei, obrigada, Deus, sabe? Eu entendi que o meu cenário ali de morte que o diabo queria pra minha vida tinha vida. Deus, não, calma aí, filha, tenho algo pra ti, tenho vida pra tua vida, sabe? E eu achei que ia ter um cenário de vida na minha casa. Cenário de morte, o diabo queria ceifar minha vida, não só minha, como do meu irmão, da minha mãe. Queria destruir tudo, vida financeira e principalmente vida sentimental. Eu falei, não, Senhor, eu não vou permitir. Eu fiquei tão feliz, eu entendi. Eu falei, não, agora eu tô entendendo tudo, sabe? Eu falei, ele tá cuidando independente do que eu tô vivendo, embora eu errei algumas vezes. Mas ele tá cuidando, sabe? Ele sempre cuidou de tudo. E eu falei... Errar, todo mundo erra, sim, né? O que você não pode é persistir. Exato, não pode. E ali eu continuei firme, forte, embora venha aquelas lutas que às vezes você parece que tá ficando fraco. Eu falei, não, o que é isso? Eu coloco muito o Jonatas Carlos pra escutar. O pastor abençoado. Então eu percebi que o deserto, ele teve fim. Ele tem fim. Embora a luta, Jesus ainda falou, você vai passar você não vai passar mais por lutas, vai passar e você vai ficar feliz da vida. Feliz da vida, entende? Então, poxa, peraí, né? Eu falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Tava cuidando. Gente. Claro, igual... Desde o início, né? Sim, igual Ezequiel 37, né? Eu falei, gente, Deus, ele usou Ezequiel pra profetizar por uma nação, por ossos ali que estavam sequíssimos. E através de uma visão, Deus levou Ezequiel lá e falou, filho, vai lá e profetiza. Quem manda aqui é Deus e pronto, acabou. Vai lá e profetiza. E eu comecei a profetizar na minha vida. Eu precisava de vida, porque eu já tava ficando morta, né? E Deus começou a mudar algumas coisas, sabe? E eu tava andando igual aquela mulher do fluxo de sangue, se eu não me recordo, é Marcos 5:25, né? E forças, né? eu tava andando igual ela, sem forças. Mas ainda tinha aquela convicção, tipo, ai, Deus vai fazer. Porque assim, ela quando ouviu falar da fama de Jesus, ela falou, peraí, o homem tá passando por aí, ele tá curando gente, Jesus tá passando, o que é isso? Peraí, eu creio, porque gastei tudo, né? A palavra fala que ela gastou tudo quanto ela possuía, então na minha cabeça, o que? Aquela mulher tinha uma vida boa, financeiramente. Mas dinheiro nenhum foi capaz de mudar aquilo que ela estava vivendo. Então ela escutou a fama de Jesus, ela falou, peraí, eu vou lá, eu vou reter aquela multidão, vou entrar no meio, pelo menos se eu tocar nele, eu
vou ser curada, sabe? E eu falei assim, poxa, parecia que eu estava como ela, andando curvada, sabe? Sangrando. E ela tocou, ela acreditou, ela confiou, ela teve fé. Então, assim, eu tive fé que o cenário iria mudar. A minha vida iria mudar com as minhas filhas. Então, assim, hoje eu olho e falo, obrigada, Deus, por ter me livrado da morte. Porque o inimigo queria ceifar a minha vida tanto, sabe? Ele sabia o propósito de Deus com a minha vida. Então, assim, por onde eu passo pra pregar, louvar, eu faço questão de levar um pedaço dos meus testemunhos, sabe? Porque o testemunho, ele cura, ele liberta. Então, por isso que eu falo, testemunho, sim, ele precisa ser contado, não pode reter, porque é importante contar o testemunho. São vidas que vão ser curadas, né? Exatamente. Pessoas tentando se suicidar, você consegue resgatá-la, você consegue ajudá-la. Deus vai te usar de uma forma ou de outra, uma forma diferente de outra, Deus vai te usar. Então, assim, eu aconselho muita gente, testemunho não é pra ficar parado. Ai, não tenha medo, conta. É importante, sabe? É necessário, né? Para Sim. que as pessoas vejam que Cristo ainda, ele faz, né? Ele Exato. é vivo, está vivo, É, né? exatamente. Ele opera ainda, né? Opera. Através do testemunho é que testifica, né? Que Sim, ele existe. mas é incrível. E o seu, eu quero saber um pouco sobre essa pessoa que cuidou de você e judiou muito de você no passado, né? E como que foi o processo de perdão dele? Então, sempre ficou algo pendente dentro de mim. Deus gritava lá dentro, perdão, perdão, perdão. E é algo que me doía muito até depois que eu fiquei adulta. Eu falei assim, tá doendo ainda, né? Tudo que ele fez. Porque olha como meu irmão se encontrou. Eu olho pra minha cicatriz e falo assim, eu não gosto daquele homem. Ele já foi embora, mas não gosto dele. Só que Deus começou a trabalhar sobre o perdão dentro de mim. Automaticamente Deus trabalhou, sabe? Sem precisar alguém pregar pra mim. Deus começou a falar, filha, você precisa se libertar de algo que tá te prendendo. O que prendeu muito foi a dor da infância. E quem trouxe essa dor da infância foi aquele homem, sabe? E eu precisei aprender a liberar perdão pra uma pessoa que já foi embora. Então eu consegui liberar perdão pra aquele homem. Pra minha vida continuar e sair um peso, pastor, de mim. E eu consegui liberar perdão e sair um peso. E naquele dia eu respirei e falei, glória a Deus. A minha vida começou a caminhar sem lembrar de algo que, quando eu contava, chorava muito, doía muito. Então, assim, hoje eu conto tranquila, sabe? Se for me emocionar, chorar, eu vou chorar pela força que Deus me deu, a resistência. Porque Ele me deu muita resistência desde a infância, né? Eu tentei tanta coisa. Porque é só ele que dá, né? Claro. Só que assim, as pessoas têm que entender o seguinte. Deus, ele não é mal educado. Se você permitir, que nem as pessoas contam no culto, elas ficam assim, mas Deus não falou comigo. Eu falo assim, viu? Mas o que você tá fazendo pra chamar a atenção dele? Tá fazendo nada. Deus também, ele é educado. Ele não é mal educado. Ele vai entrar, ele vai começar a mudar a partir do momento que você abrir o teu coração. Se livrar do peso e falar, poxa, peraí, minha caminhada tá doendo. Não, peraí, tem alguém que pode resolver isso. E até amanhã já resolveu. Não, tem um processo. Já também tem um processo com os líderes, E todo né? esse processo de cura sua foi você sozinha Fui eu sozinha. ou alguém te ajudou? Não tive ajuda. Eu cheguei a desabafar muito, mas eu não tive ajuda de cura dentro da igreja. Vamos fazer um negócio de cura. Não, fui eu e Deus. Sim. E hoje eu olho e falo quanto eu fui forte, quanto eu fui resistente. E essa força não é de mim, foi de Deus. Ele me deu uma resistência muito grande. Porque se não fosse ele me dar, eu tinha morrido, sabe? Eu já tava esgotada, pra mim já tinha acabado tudo. Eu falei, então O assim, que você fazia? Você orava, jejuava? orava. Processo. Orava, jejuava também, né? Orava, falava muito com Deus dentro de casa, né? Onde eu morava em Minas, Deus me dava muito canção na pia. Eu louvava muito a Deus na pia. E às vezes os vizinhos acham que eu ficava, a mulher era louca, fala sozinha dentro de casa, mas não tava falando sozinha. Eu não estava sozinha dentro da minha casa. Então, assim, eu falo para as pessoas, tá fraco, bota um louvor. Eu falo com minha Sempre irmã até louvor. hoje, bota uma pregação, vai te ajudar a se alimentar. Eu sou humana, eu também sinto às vezes aquele negócio, ai Deus, sabe? Eu boto uma pregação lá e a bateria tipo, pá. Deu glória a Deus. De repente, eu tô em casa igual louco, oh, glória. Os vizinhos ficam escutando em casa. Eu fico perto da minha mãe, meu irmão, oh, glória, aleluia. Tô na garagem, oh, glória, dentro do carro, dirigindo. Glória a Deus. O pessoal olha assim, você é crente aí. E eu sou assim. Entendeu? Se eu ver um irmão do outro lado, me deu passe, Pai do Senhor, irmão. Deus abençoe. É poderoso, eu acredito. Então, Deus é maravilhoso. E a sua mãe, como que está hoje? Minha mãe, ela não tá na igreja, né? Ela não tá na igreja. Mas ela tá bem. Ela tá bem. Esse dia eu perguntei pra ela, mãe, você batizou? Eu tenho 3 dias que eu quero perguntar pra ela. Mas você batizou? Já batizei faz tempo, faz anos. Mas minha mãe não tá indo pra igreja. Chama, não vai. Eu falei, vai, eu vou, amém. Vou buscar por vocês. Glória a Deus por isso, né? Só que em uma coisa eu aprendi também dentro da minha casa,
Como eu tô na minha mãe por enquanto, né? Eu tô pra mudar agora no final do mês de dezembro. Eu estava conversando sobre isso, né? Quando eu estava vindo pra cá. Eu entrei num território, num cenário que eu voltei pra trás. E não era, né? Não era pra eu voltar pra trás. Por que eu entendo isso hoje? Porque eles têm as guerras e as lutas deles. Embora eu sempre orei e continuo orando. Pela libertação do meu irmão, pela minha família, Deus resgatou a minha irmã. Não era crente. Eu fui digamos que eu e minha irmã de Minas foram as primeiras, né? Tá na igreja. Então assim, Deus te falta resgatar meu irmão e meu outro irmão. Glória a Deus por isso. Vai resgatar. Falo pro meu irmão Alisson, você vai ser um grande pregador. Eu creio e oro muito por isso, sabe? Então, assim, eu falo assim, ó, quando você compra e briga com um território que não é teu, você vai passar por umas situações. Eu tava conversando com essa minha amiga de Cubatão esses dias agora, ela falou assim, Gabriela, sabe o que acontece? E eu não tinha parado pra pensar nisso não, pastora. Ela falou assim, ó, sabe o que acontece? Você entrou num território e comprou brigas que não são suas, tá? Porque a guerra e a luta são deles. Você estava bem, você voltou pra lá. Então você começou a lutar guerras. Entende? Comecei a entrar em guerras. Quando eu estava morando na cidade ao lado aqui, eu lembro que eu fui... Tem aquele negócio de desapega, né? Compra e tal. Eu lembro que eu fui na casa de uma moça. Essa moça, ela contou uns testemunhos pra mim. Só que foi uma coisa tão inusitada, foi tão do nada. Eu peguei e fui lá, comprei, ela começou a desabafar comigo, que tava passando num casamento, né? Eu falei assim, eu vou orar por você. Eu orei por ela lá onde eu estava. E eu falei, eu vou comprar essa briga com você pra quê? Isso é pra todo mundo entender que o reino espiritual não é brincadeira, tá? Quando você fala que você vai comprar uma briga de alguém, você não sabe onde é que você tá entrando. Você não sabe. E eu não tava casada. Tinha uma legalidade, tinha uma brecha. Então, assim, eu lembro que eu falei assim pra ela, eu vou brigar com você, vamos orar, vou jejuar. Eu não estava casada, mas eu estava muito firme com Deus. Tinha meu momento de oração, tudo, sabe? Aí eu lembro que eu entrei nessa guerra com ela. Quando eu voltei embora pra casa, no dia que eu falei com ela, o diabo tentou tirar a vida das minhas 2 filhas de uma vez só. Eu lembro que eu fui pro quarto, eu não lembro se era a Agatha ou a Alice. Eu acho que foi a mais velha. A mais velha começou a ficar branca. Ela ficou pálida, ela assim, mamãe, ela tava deitada, reta. Mamãe, socorro, mãe. Mãe, eu não tô conseguindo respirar. A boca dela tava branca, pastor. Ela tava branca. E ela é um pouco mais morena que eu. Eu lembro que eu chamei o pai da minha outra filha, que ela chamava de pai. Eu falei, vem cá correndo, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada com a Agatha. E ele chacoalhava ela, filha, olha pra mim. Não dorme, olha pra mim. Ela tava mole, ele fazia assim, o braço dela caía. Na hora que a gente olhou pro lado, a pequenininha, pai, eu falava, meu Deus, ela tava branca também. Ela tava com a boca branca, a língua dela tava branca. Aí eu falei assim, meu Deus, vamos orar, que o diabo tá tentando ceifar a vida delas agora. E naquele momento a gente começou a clamar, orar. O diabo tentou tirar a vida das minhas 2 filhas. Por quê? Não tinha entendimento, são crianças. São vulneráveis, elas são inocentes. Então, vou tentar, já que eu não tô conseguindo atacar a Gabriela, eu vou atacar as filhas dela, que é o bem mais precioso que Deus deu pra ela. Então, assim, ele tentou, mas ele não conseguiu. A gente começou a orar, orando muito, assim, sabe? Oração forte. Aí, elas começaram a voltar. Eu falei, não, a gente levou pro hospital. Ele falou assim, tá tudo bem, né? E a gente orou muito por elas. E eu comecei a orar muito pelas minhas filhas. Eu falei assim, diabo, aqui não. Porque eu entreguei a vida das minhas filhas quando estavam no meu ventre, as 2. Eu falei, Deus, elas são tua. Eu não aceito o inimigo tocar na vida delas, sabe? Arrumar alguma brecha ou alguma cilada, eu não aceito. Então, assim, eu peguei e falei, Deus, são sua, sabe? Faça delas mulheres de Deus, crianças de Deus, para que possam pregar na escola. Então, assim, eu entreguei ao Senhor, eu falei, diabo, aqui não, sabe? Aqui não. Aqui não é teu, esse território aqui não é teu, elas não são tua. Então você tira a mão. Eu orei, a gente orou muito forte por elas. Eu falei assim, essa vida são do meu Senhor, são de Deus, então você não toca. Aqui você não vai tocar. Eu ungi, eu entreguei, eu apresentei, sabe? Elas foram voltando. Então eu falo assim, a gente comprar briga espiritual com alguém que você não está totalmente preparado, ou você está firme com o Senhor, mas você tem uma brecha. Você deu uma brecha muito grande e aí entrou, sabe? Entrou, já era. Tem que se virar pra tentar fechar aquilo lá. Se abriu um portal. Então, assim, graças a Deus, Deus não levou as minhas filhas. Eu continuo orando, literalmente, pra elas e por outras crianças. E como que as suas filhas, elas acompanham você na igreja, serve a Cristo? Acompanham, não deixa. Às vezes a Agatha fica, ai, quero ficar em casa. Eu falei, não, hoje você pode ficar, mas amanhã você vai. Ai, mãe, ai, nada, você vai escutar, você precisa aprender, filha. Porque Jesus tá voltando. Eu pego e falo com elas firme. Vocês querem ficar? Jesus tá voltando. Agatha, você tem 11 anos, você tá aprendendo já o que é maldade. Se Jesus voltar, se estiver na maldade, filha, você fica. Então eu prefiro ser aberta com elas. E eu quero entrar em detalhes de uma coisa rapidamente pra gente já finalizar, sobre a agenda ministerial. Isso temos que tomar cuidado, mulheres solteiras, tá? Eu fui fazer uma agenda
assim que eu voltei de Minas, eu aceitei uma agenda ministerial em São Paulo. A gente já tava conversando sobre isso. Eu não sabia o intuito da pessoa, ele é um apóstolo, tá? Isso é muito sério que eu vou falar agora. Eu fui fazer uma agenda ministerial lá, fui chamada pra louvar. Fiquei um dia, né? Pediram pra eu ficar o segundo dia, né? Arcou com meu custo de ida, de volta, eu não tive, né? Eu ia ter uma oferta também, eu não pedi, né? Mas ele ia dar uma oferta, voltei sem minha oferta, voltei pra casa sem R$1 no bolso, né? Aí eu lembro que isso vai fazer 3 anos, tá? Recente. Temos que tomar cuidado com agendas, pastores, seja lá quem for. As pessoas têm maldade, tá? Nem todos são servos de Deus. Pode ser casado e não. Eu fui participar desse culto no segundo dia, que era pra mim vir embora. Esse homem, ele tentou abusar de mim. Tentou não, ele abusou de mim. E eu consegui me defender. Não foi a fundos porque tinha alguém pra me ajudar. Então, assim, temos que tomar cuidado. Eu quero deixar em pauta isso. Mas eu sou crente, que eu era muito nessa. Eu vou aceitar agenda, não tem problema. Tem problema. Nunca vá pra agenda sozinho. Mas eu sou crente, Deus me guarda, Ele guarda. Só que você tem que tomar cuidado onde você tá pisando. Aí é o vigiar, né? Vigiar. Verdade. É verdade. Então, esse é um testemunho que eu queria estar deixando, sabe? E esse alerta, né? É bom sempre deixar um alerta também. As pessoas têm que entender que as coisas são muito sérias. Reino espiritual é sério. Sim. E ele, pra quem falava que era apóstolo, não era apóstolo, né? E continua exercendo, tá? Infelizmente, né? Temos que tomar cuidado. Sim. Que nem as pessoas falam assim, mas o mundo já é do maligno. Deixa eu falar uma coisa. Deus, ele deu o mundo pro Adão cuidar. Adão, cuida aí, ó. Tô dando aí, tá? Cuida. Só que quem acabou entregando nas mãos do inimigo praticamente, entregando aí a Eva caiu, né? E aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então, Adão praticamente acabou entregando, né? Toma aí, inimigo. Destrói a terra, né? Não que ele tinha esse intuito, né? Claro. Mas, que nem a gente fala, o diabo, hoje em dia, ele tá atacando mais as crianças, né? Inocentes. Exato. Tantas notícias ruins. Então, assim, a gente tem que blindar os nossos filhos com oração, sabe? Abençoar os nossos filhos. Vou te falar uma coisa. Minha mãe, faltou nela, em questão de abençoar. Abençoar a gente, sabe? E eu falo assim que é algo que eu senti bastante falta em questão da bênção da mãe, né? Isso é muito importante. Eu abençoo muito as minhas filhas. E vamos reforçar aqui também que os homens, né? Os pais, você que é pai, você precisa entender a importância que você tem na vida do seu filho, da sua filha. Você precisa aprender, mesmo que você não esteja casado, mesmo que você esteja distante, se achegue próximo, mostre o amor que você tem pela sua filha, mostre o amor que você tem pelo seu filho, seja presente na vida dele. Olha o que acontece quando você está afastado. Você que vive uma vida olhando para o seu próprio prazer, você é egoísta. Você é egoísta, você está deixando de ser presente na vida de um presente que Deus fez para você. De um presente que Deus te deu. Você está sendo egoísta, olhando para o seu próprio prazer, do seu próprio vício. Mesmo que você tenha, seja presente, ame, chegue perto, porque é uma vida que sente a sua falta. É uma vida que lá na frente pode cuidar de você. Inclusive, o dia que você estiver doente, o dia que você estiver velho, o dia que você não tiver mais força, é essa pessoa que vai te cuidar, é o seu filho que vai cuidar de você. Então não olhe só para o seu próprio umbigo, não olhe só para o seu próprio prazer, não olhe só não seja egoísta, não seja egoísta. Ame as pessoas que estão à sua volta, principalmente o presente que Deus te deu. Então esse é o recado que eu quero deixar aí para os pais. Amém. Amém?